Aê, pessoal, chegamos mais um episódio do Pode... Oi, tá mole isso aqui. Mais um episódio do Pode Sondar. Aqui eu sou o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto. Eu sou a Renata Caruso do Doce Dentista. Já temos o nosso primeiro corte, que certeza que já vai virar um corte isso aí. Toda vez eu apronto um. E temos aqui o professor dentista, odontopediatra, Gabriel Politano. Prazer, pessoal. Muito Obrigado. Pedido nas nossas super redes. Querido, pra todo mundo que eu falei que ia gravar, todo mundo, todo mundo vai fazer aí, sucesso esse episódio, certeza. Estamos gravados, né, então... Sim. Mas se vocês quiserem mandar perguntas, já mandem, depois a gente direciona pro Gabriel no dia da transmissão, claro. né? Isso. E aproveite para curtir, compartilhar, mandar para uma amiga, mandar para um amigo. Lembrando que o Pode Sondar é esse podcast maravilhoso de semanal, linguagem fácil, coloquial, aberto, pra gente falar dos assuntos da odontologia com esses convidados maravilhosos aqui. Obrigado. E pode começar então perguntando o nosso convidado aqui. Eu acho muito interessante a gente saber da vida antes, sabe? Assim, pra gente saber, porque a galera vê, né, a gente no Instagram e aí fica, nossa, mas como chegou até ali, né? Então eu queria saber, assim, um pouquinho da sua carreira, assim, pra você contar lá na sua carreira até você chegar a ser o Gabriel Politano. Por que você foi fazer odontologia e por que odontopediatria, que foi a mesma coisa que a gente perguntou pro seu professor, o Parato, né? E ele foi ocupado, né? Aí, ó. Um pouco ele. Conta na verdade, pra gente. Você sabe que assim, eu sempre fico em dúvida, porque eu lembro que meus pais falavam assim, você sempre falou que você queria fazer odonto. Eu queria mesmo, assim. Na verdade, eu queria alguma coisa da área da saúde. Eu sempre gostei muito da parte da saúde. Meu pai é médico, né? Mas ele nunca falou um A pra induzir a fazer medicina. Então, assim, nunca pensei em medicina. Mas a odonto, eu acho que foi... Sabe quando aqueles testes vocacionais? Ainda existe, eu acho, né? Não sei se mais apurado ou menos do que antes. Agora você pergunta pro chat GPT. O que eu vou fazer né? E aí dava essa parte de eu gostava muito de ciências biológicas e tal, beleza. Aí, beleza. Mas, de especialidade em si, eu na faculdade comecei a gostar muito de cirurgia, que é uma coisa que eu faço muito em criança só, né? E a pediatria eu comecei a ter no 3º, 4º ano. E aí no 4º ano, aí tinha uma equipe de professores. Justamente no 4º ano mudou a equipe. E a professora Imparato entrou com a professora Cláudia, depois a professora Sandra, que é esposa do Imparato, o professor Odilon. E foi bem aí com essa equipe que eu comecei a gostar muito. Porque assim, a parte infantil eu sempre tive um pouquinho de sobra. E aí esse negócio de mágica que a gente estava conversando, que eu sempre fiz desde pequenininho, sempre gostei de brincar com as crianças e tal. Então acho que isso influencia, né? Também um pouco. E aí eu meio que fui direcionando. E eles são muito, né? O professor Imparato, por exemplo, muito acolhedor, muito, muito aberto para os alunos até hoje, né? E aí eu comecei a ficar próximo deles, tudo, e falei, já vou emendar, tentar especialização. Aí mestrado eu fiz na odontopediatria, e o doutorado eu fui fazer na medicina, porque eu queria trabalhar com a parte de gestantes, que a Sandra Echeverria tinha começado a trabalhar. Eu falei, vou tentar o doutorado na ginecologia e obstetrícia, lá na Unicamp, já que eu sou de Campinas, né? Aí consegui passar e fiz doutorado na medicina. E beleza, foi esse o caminho, mas tudo voltado para gestação, risco, pré-eclâmpsia, periodontite, aquelas coisas, mas sempre voltado para pediatria, pré-natal odontológico, tanto que a gente tem 2 livros juntos, né, científicos disso, né, de atendimento de gestantes, eu e a professora Sandra. E aí foi esse o caminho. Mas, na verdade, eu sempre fui direcionando a parte acadêmica legal. Aí eu comecei a dar aula em 2006 na PUC, em Campinas, na Uniararas e na São Leopoldo, na graduação. Ao mesmo tempo entrei em doutorado e ao mesmo tempo eu tinha um consultório, ou seja, eu não fazia nada direito, óbvio, né? Pra imaginar, né? Aí eu falei, eu tenho que largar alguma... Aí eu saí de 2 graduações, fiquei só na São Leopoldo, que eu tô até hoje, na graduação. E fui direcionando muito a vida pro consultório. A minha vida é consultório, eu pago minhas contas com consultório, minha vida não é curso, né? Eu digo assim, é de financeira, né? E aí tinha meu consultório em Campinas, né, que a gente estava conversando antes, aí os colegas me chamaram para montar a clínica aqui em São Paulo, a parte de odontopediatria, né, que é o Ateliê Oral Kids, aí montei também, e agora a gente foi expandindo ela, e na verdade, assim, então eu atendo todos os dias em consultório,
em Campinas, quarta-feira em São Paulo, e sou clínico, na verdade, gestor das clínicas, né? E pai de a 4 gente tem que- filhos. exato. E aí você dorme que horas, Eu assim, durmo, mais ou eu menos? durmo à noite? Não, eu durmo bem. Olha, eu vou te falar que eu acho que eu consegui equilibrar bem, viu? Sério? Mesmo com o que 4 filhos? sabe o que eu não faço é perder tempo no meio do dia. Hum. Eu marco os pacientes, é uma estratégia que eu falo até nos cursos, assim, eu marco os pacientes 1 por hora, mesmo que eu vá levar 20 minutos. E esses outros 40 eu não fico conversando, tomando cafezinho, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que escrever. Estou escrevendo um livro, capítulo, alguma coisa. Eu fico fazendo. De modo que eu tento chegar em casa na hora certa pra pegar o finalzinho, assim, sabe? Porque O que finalzinho também- do caos, né? se eu chegar muito antes, eu não vou dar conta, entendeu? Porque o negócio é tenso. E aí é isso aí, a gente vai equilibrando, né? Eu digo que é muito mais difícil para minha esposa. Para ela é porque assim, a gente tem um combinado desde o primeiro filho que ela ia tomar conta da parte, porque ela é dentista também, mas ela tem de meio período, ou de manhã ou à tarde, lá em Campinas. O outro período ela dá conta da casa e deles. Então, assim, para ela é pesado, porque ela é motorista, cuida das coisas das crianças, de casa, dos pacientes, e para mim eu tô lá, eu faço a gestão dos consultórios e atendo. É mais fácil, eu acho. Com certeza. Certeza. Sempre a mulher se ferra, É, velho. total. Impressionante. Não, total. Gente, olha, fiquem aí, que ó, hoje a gente vai falar muito de odontopediatria, vamos falar de Gestão. mitos, tabus, gestão em clínicas odontopediátricas, então que o Gabriel legal. falou que uma coisa que você está fazendo bastante no seu Aham, dia a dia, aham. né? Então isso é muito legal que os dentistas querem saber, as pessoas querem saber, o povo quer saber. Vai ter mágica. Eu tava vendo aqui a mágica. maleta. Eu trouxe porque eu tava aqui com a minha cartola. Então fique aí. Tudo Ainda rasgada, não vamos minha fazer cartola. mágica, mas vai ter mágica, que eu já combinei com o Eu posso Gabriel. fazer uma mágica, Tola ali. É. uma mágica top. A mágica ele Eu falou que vai ter mágica para adultos. É, que vocês são ele faz adultos, né? mágica pra criança. tenho- É mais fácil pra criança, mas... Mas antes de tudo, vamos fazer uma mágica da caneca, por Ah. favor. Boa, pô, eu tava aqui com meu Caneca do copinho Pode de Sondar. vidro. Muito obrigado, pô. Agora sim. Seja tava bem-vindo aqui me ao- sentindo excluído. Incrível hall de convidados desse programa. Obrigado, pô. Só Por gente enquanto, fina. só os convidados ganham. Olha aí, ó. Viu? E aí? Obrigado. Muito legal. Agora só a finesse aqui, ó. Ó, pronto. Tá vendo? Pronto. ó. Pode dar o Deixa copinho aqui, aqui, ó. por favor. Esse Obrigada. é o episódio Obrigado. 36, Renata. Nós já estamos rolando, hein? Estamos Quando caminhando. bateu 52 é um ano de... Um ano de podcast. Nossa, já fez essa podcast. conta? Demais, É parabéns, porque um ano viu? tem 52 semanas, né? Nossa, você já sabia disso de cor? É, Eu não gente, sabia. Eu já sabia Eu de não cor. sabia. Eu sei até Eu quando não sou parei ruim pra com contar, me datas e a falaram. números. gestação tem 40, entendeu? É, Isso eu sei também. é difícil quando eu... A cada 2 anos tem uma gestação lá em casa. Agora me fala Tem por que planos que... pra ter Ah, mais? ou Não, agora ela operou. O meu Até pai, eu o meu assustei pai é por obstetra. ele. Tipo assim. O meu pai é obstetra e foi obstetra dela. E no terceiro, já é estranho, né? O terceiro já não é tão assim comum, né? Aí ela teve um sangramento, assim. O primeiro foi cesárea, e aí ela já não deu certo normal, ela já desencanou e falou: agora é tudo cesárea. Aí no terceiro deu um sangramento um pouquinho maior, ficou lá na mesa um tempinho, tá? Aí ele falou: pelo amor de Deus, você não me engravide de novo, porque tem risco, né? De romper o útero durante a gestação quando você tem muitas cicatrizes, né? Ela, lógico, não. Fica tranquilo, imagina. 4 filhos, né? Tanto que a gente fez meio escondidinho, né? Aí quando eu contei pra ele, ele falou: você tá zoando. Eu falei: não, eu posso procurar outro obstetra, se você quiser. Não tem problema. Gente, Deu eu tudo sou certo, uma graças a obstetra. Deus. Que eu... É lógico, eu não pago, é por isso que eu faço. Mas você só não paga a hora de eles virem pro mundo depois. Não, eu esqueci Você paga dessa tudo. parte. Eu pensei que era só o parto que pagava. Agora eu tô vendo os boletos, parece um caderno. Quando chega os boletos, a gente põe espiral lá. Opa, Não, gente, pra quem não viu os vídeos que ele posta dos filhos dele no Instagram, é muito engraçado. Ele tem uma câmera, né, na sala. Quando vocês estão rindo, eu tô tomando remedinho.
É uma câmera na sala e ele faz uns cortes, assim, tipo, menina mais tranquila. E a menina causando a Isabela, né? Isabela. Ela causando ali, não, é muito bonitinho. É. Assim, bonitinho pra quem tá de fora, eu acho lindo. É assim, lindo, olhando. é. Muito fofo. É que eu faço uns cortes bem na hora que a gente dá os gritos, entendeu? Dá os tapas na parede. Nossa. E você, então você gosta muito de criança, né? Não, tipo, gosto, muito. gosto. E aí você resolveu, e eu achei legal isso, interessante, fazer o doutorado na parte de medicina. Uhum. Porque tem muitos dentistas que não sabem que podem fazer o doutorado Sim, em outras aberto, áreas sem ser de odonto, Nossa, eu acho né? que pode ir em várias. Na medicina, eles são super abertos. Na minha turma, tinha advogado. Tinha uma advogada que estava fazendo mestrado em ginecologia e obstetrícia voltado para termo de consentimento, alguma coisa assim. Então, assim, é aberto para várias áreas. Basta ter assunto relacionado, né? Sim. E o orientador, você dá certo lá com o orientador, aceitar tudo. E uma coisa legal que para mim funcionou, porque é um impasse que eu fiquei, eu queria ver se eu fazia o doutorado, tanto mestrado como doutorado, eu falava assim, eu vou fazer na USP porque eu conheci o pessoal e tal, mas era um tempo de dedicação que era integral, eu tinha que parar o consultório. E aí o consultório eu não queria parar. Tá. E aí na medicina não é integral, geralmente. Entendeu? Então, assim, Sim. 2 dias a 2 dias e meio por semana, e eu conseguia continuar o consultório, que era uma coisa que eu queria também, né, juntar. Então não é dedicação exclusiva, Não né? é uma dedicação exclusiva, como é em dedicação. algumas disciplinas da odontologia em algumas faculdades, né? Sim. Ou como alguma... Não sei se existe doutorado acadêmico. Mestrado acadêmico existe. Doutorado Isso, acadêmico que eu existe saiba, também? Não, mestrado acadêmico... Existe. quer Até dizer, na São Leopoldo, né? Eu fiz lá. você está falando profissionalizante. É, o profissionalizante, Isso, que não é integral. Exato. Doutorado, eu acho que não existe. Acho. Eu nunca vi também. Você já viu? Eu também nunca vi. Essa parte de academia eu não sei rola. de nada. Né? É porque o Não, você tem profissionalizante é como se fosse... O mestrado profissionalizante é como se fosse uma especialização. Quer dizer, você sai com o título de mestre, mas... É especialista. Especialista É estrito- naquela área. É É estrito estrito só que- senso também, mas você tem uma carga horária menor. Então, de fato, assim, você tem que ter uma dedicação complementar, você tem que ter muita consciência, né? Porque, obviamente, você vai ter menos tempo de aproveitamento em universidade de estudar, porque se comparado com quem passa 2 anos inteiros, né, dedicados para isso, você acaba tendo que ter muita consciência de que você tem que complementar em casa. Não é só que vai lá 4 dias e fica 2 meses sem nem olhar para nada. Aí Sim. E a grande diferença também é porque o profissionalizante você paga o mestrado. essa é a diferença bem relevante. E o acadêmico você pode receber bolsa. Pode ser entendeu? uma bolsa. Então, mas assim, pra quem já está formado há bastante tempo e não quer, de repente, voltar... Eu fiz, né? eu fiz o profissionalizante na São Leopoldo também. Então porque é difícil, né? Porque Se voltar pra ter uma também bolsa. no mestrado que eu tava essa dúvida, eu falei, então, eu sempre tive a ideia do consultório, de construir carreira em consultório, de ter clínica, mais cadeiras, etc. E eu sei, isso meu pai me ensinou, que ele é clínico até hoje, é assim, o consultório não aceita desaforo, né? Se você sai, volta, de repente você passa 30 anos de profissão, você tem paciente para encher uma semana. Não, se você monta uma carreira, você tá lá, você se dedica, etc., você vai tendo mais o negócio começa a dar mais certo, né? E fica. Aí você percebe que tá dando certo mesmo. Senão você parece que não tem paciente, não ligam tanto, não ligam. Ligam, mas não tem isso, não tem aquilo, aí eles vão desistindo, né? Se você não tá no consultório, tá- não adianta. Então, por exemplo, quando eu não tô eventualmente, hoje, por exemplo, mas tem equipe, eu tenho 3 cadeiras lá, tem odontopediatra lá. Então, a gente aí tem um script para conseguir direcionar para as pessoas da equipe. Aqui é a mesma coisa. Aí eu queria perguntar já em relação à odontopediatria, que a gente tem essa história de que isso é uma coisa que talvez tenha aparecido muito nas redes sociais, mas queria desmistificar isso aí, que a odontopediatria às vezes é muito frufruzinho, né? É jalequinho, é bichinho, é a parede instagramável, sei lá o quê. O quanto que isso porque às vezes tem gente que já me falaram uma vez, falaram, nossa, você viu o consultório das pessoas? É tanto colorido que acho que se chegar uma criança lá que tem algum problema de De cor. de coisa pra criança ficar muito Muita informação, estímulo, às muito vezes. estímulo, muita informação. Não, tem que dosar, De dose. Como é que se dosa isso e o que é frufru e o que serve mesmo para manejo do paciente pediátrico? Não, eu acho que tudo isso é muito legal, mas o que você falou é super relevante. Você precisa dosar, até em nível de vigilância sanitária mesmo. Você precisa dosar o que e onde você põe o que, né? Então, assim, eu acho que fazer uma clínica,
ter uma clínica de odontopediatria que não tenha uma cara voltada para criança é meio estranho. Basta você ver buffet, você ver salão de cabeleireiro infantil, você olha e fala, isso aqui é infantil. Isso aqui é infantil. Então, assim, tem que ter uma cara infantilizada, mas de fato tem que saber dosar, né? E aí, beleza. Então, tudo isso legal, jaleco legal, porque de fato, aí não é o que eu acho. Se estuda isso. Por exemplo, quando eu fui reformar a nossa sala de espera em Campinas, que a gente fez isso há pouco tempo, tem estudo que avalia o que ter, que cor ter, por que ter. Tanto que a gente tem lá um QR Code com uma das nossas odontopediatras gravou um vídeo na salinha dizendo por que eu tenho o jogo da memória, por que eu tenho o jogo da velha, por que tem o fliperama, por que tem livrinho, dizendo por cada estímulo que cada um daquelas atividades pode trazer, por que é que auxiliar vai lá interagir com a criança em determinado momento, dependendo do que a criança vai fazer. Então, tudo tem um motivo e tem que saber usar esses motivos. Então, legal, tudo, só que realmente o que às vezes a rede social passa é que isso é suficiente para dar certo. E aí tá longe de ser. Porque isso é uma partezinha, né? E você tem que ter um processo muito bem desenhado, um profissional capaz também cientificamente, tecnicamente, saber conversar, saber explicar com os pais, saber lidar com a criança. Não é uma alegria com toda criança, não. Tem casos... A minoria, na verdade, né? Que se posta, geralmente, o divertidão e tal. Né? O lindo tá lá, porque senão fica até estranho, né? Alguém fazer uma postagem da parte pesada do consultório. Que em muitos casos é a maioria, né? De tratamento, criança chorando, gritaria. Bebê, exatamente, bebê sendo operado, sendo restaurado, canal, reabilitação, cirurgia, criança com trauma, isso lá, por exemplo, em Campinas, que a gente tem muitas cadeiras simultâneas, choro o tempo inteiro, entendeu? Nossa, toda vez que a gente traz um odontopediatra aqui, eu vejo uma auréola em cima de vocês, assim, tipo... Porque você vai falando, eu só fico imaginando. Tem que ter controle mesmo. Gente... Mas vocês sabem, vê se vocês não concordam comigo. Eu digo assim, é o único diferencial, porque assim, vocês fazem tratamento em dente de adulto. Vocês acham que tem algum tratamento dentário em dente de leite que é mais difícil do que o que vocês fazem? Vocês acham que tem alguma cirurgia em dente de leite que é mais difícil? Se tem algum canal de dente de leite, você mostra para o endodontista, ele fala, não, isso é curativo. Isso não é canal, isso não é pulpectomia. Pois é, tudo no dente de leite pode ter suas dificuldades, mas tudo é tecnicamente mais simples. Só que quem carrega o dente, não. Pois é. E quem carrega... é menorzinho, a boca é menor. Mas tecnicamente... Se fosse só abertura, tava bem. Mas é uma abertura com grito, com choro, com esperneio, com... Aí é o psicológico, porque existe técnica pro esperneio, existe contenção pro esperneio. Aí é o psicológico e a técnica de saber o que falar pra mãe, como explicar, como vai ser, e aí beleza, vai conduzindo. Então... O diferencial do odontopediatra é só psicológico, porque o resto ele tem que fazer como qualquer dentista e é mais fácil. Sim. Não vai ter uma restauração de dente de leite mais difícil do que num permanente, entendeu? A técnica, assim, né? Mas você fala assim, não mexe a língua, aí acabou. Você falou língua, a língua não para. Ela não vai parar. Tu fala língua, aí pra criança, então... eles começam aí fica lambendo sem querer, né? Você falou de contenção, e é um assunto que já deu problema na rede social lá um tempo, mais pra trás. Mas eu queria que você falasse assim, quando que usa, ainda usa, como é que é feito, né? Essa contenção, como que chama? Estabilização protetora, na verdade. A gente fala assim, né, a contenção que é uma forma mais simples de entenderem, mas o nome reflete bem o que ela é, né? Ela é uma estabilização para proteger um corpo que não tem consciência de que se mexer vai se machucar. Então, assim, é para pessoas imaturas. Sejam deficientes neurológicos, sejam bebês, sejam crianças que estão fazendo mãe, alguma coisa assim. Tem diminuído cada vez mais, porque por opção dos pais, das filosofias atuais de criação e etc., é interessante que deu uma diminuída e os pais estão optando mais por sedações até profundas e hospital, anestesia geral, ao invés de estabilizar a criança. Mas a gente tem que ter a gama de opções. Ou seguro, cedo leve, cedo moderado, cedo profundo ou cedo com anestesia geral. Eu tenho que ofertar tudo. Dizer que eu vou fazer de qualquer forma. Se quiser segurando ou se quiser com anestesia geral. Beleza. Agora, isso geralmente para tratamento eletivo. Agora, se um filho de 1 ano e meio cai, quebra o 51 na polpa, vazando sangue, não vai dormir,
Chegar no consultório, não existe alguém para fazer uma sedação que eu faça dormir, né, de forma segura, sem estar um médico junto ou dentro de um centro cirúrgico. E isso é uma urgência, vai ter que ser feito. Não precisa ir longe. Se essa criança não bater o dente e cortar a testa e se levar dentro de um hospital, vai ser na marra. Sim. Né? Porque é um tratamento de urgência, e isso a gente tem muito. Então, assim, a estabilização protetora para urgência em bebê é rotina. Os eletivos têm se discutido muito. Então, muita frenectomia lingual que eu fazia aos 2 anos, 3 anos de idade, sob estabilização protetora, os pais têm optado por... Não sei se é o meu que tá apitando aqui. Os pais têm... Joguei no chão, joguei no chão. Depois eu piso eu em cima. ouvindo alguém apitando, mas eu acho que não pega no microfone. Não, eu tava achando que tava... Ela vai me Eu xingar, achei que fosse melhor eu jogar no chão, depois eu compro outro. Mas tudo bem. Até me perdi onde eu tava. Eu tava achando que era... Não sabia se era o dele, não sabia se era o meu. Você tá falando da estabilização protetiva aqui agora então, para muitos procedimentos casos eletivos. Isso, aí os pais falam assim, não, tem opção, vamos pro hospital, tal, anestesia geral, e assim, tanto que o hospital eu faço muito também, né? Todo sábado eu reservo para fazer o hospital. Cada vez mais comum, então. E você falou dos tipos de sedação, né? Então, daí tem a sedação leve, que seria com óxido nitroso. Explica um pouquinho a diferença dessas... Isso, leve a moderada é o que o dentista é capaz, autorizado a fazer, desde que saiba fazer, monitorar e etc. É meio óxido nitroso e via oral, né? Midazolam, tem se evoluído nessas questões. Agora, quando você quer colocar uma pessoa para dormir, ficar inconsciente, você já tem uma sedação mais profunda, geralmente é endovenosa, isso precisa de um médico. Uma equipe que vai até o consultório. Sempre se fez isso muito em adulto. Vocês devem conhecer clínicas que fazem isso em adulto, fazer reabilitação, beleza. Protocolo de implante. Isso, agora você chega para esse anestesista que está fazendo adulto e fala, viu, tem uma criança para você fazer, de 5 anos você faz? Ele, né? Criança não. Porque criança, sim, um pouquinho de hipóxia leva a uma depressão respiratória, pode levar a problemas mais sérios, fala criança hospital. Sempre foi assim. Atualmente tem evoluído um pouco essa sedação profunda fora de hospital, mas o hospital ainda é muito mais forte para criança. Então seria essa diferença. Sedação profunda, às vezes você chega a não entubar. E hospital, não que precise entubar, mas a intubação é sempre uma segurança a mais, né? Que você tem a via aérea na sua mão, o anestesista tem. Então, quando a gente leva para um hospital, por tratar de boca, você vai fazer uma fimose, mantém uma máscara lá, a criança dormindo, e opera a fimose. Mas você vai trabalhar dentro da boca, você não entuba, sangra, vai para a garganta, aspira, aí complica. Então, o anestesista prefere, às vezes, entubar no hospital. Isso seria uma anestesia geral. Todos são muito seguros, mas é questão de pais, é muito interessante. Tem pais que falam que geral, não, segura, pode gritar à vontade. Outros falam que segurando, gritando, imagina, pode fazer anestesia geral. É muito engraçado. Então, o raiz e o Nutella. É bem isso. Por isso que eu digo que a gente tem que ter a gama de... Tem que ter o cardápio. Mais ou menos. Exatamente. Essa é a falha. Isso é só um pequeno exemplo de quem fala que a odontopediatria é ruim, etc. Eu brinco. Você tem o laser? Não. Você tem o scanner? Você faz o fluxo digital? Não. Você faz anestesia geral? Não. Bom, mas isso é odontopediatria, né? Então, você não faz o que a gente chama de só odontopediatria, aí ela vai ser uma especialidade ruim mesmo. Então, se você for atrás de tudo que tem para a odontopediatria fazer, é pouco tempo. Falta tempo. Entendeu? E nossa, eu ia perguntar alguma coisa na hora que você estava falando do óxido nitroso. Eu vi alguns odontopediatras. É que eu não entendo nada de odontopediatria, tipo, eu não atendo criança, mas assim, eu já vi alguns odontopediatras dando bastante não, antialérgico pra criança pra ficar meio sedadinha. É uma prática? É uma bem levinha. Na verdade, o antialérgico ou o Dramin e tal, eles são medicações com outro propósito. Ele tem lá uma ação secundária porque que dar um soninho. Então, assim, é que é muito fraco. Tava falando disso hoje, que tem até o Dramin sem sono agora, eu acho. Tem? Acho que eu não tinha conheço. Mas a melhor coisa do Dramin é o sono. Mas na verdade ele não é, ele é pra enjoo, criança não que é? não pega muito. Dramin, o remédio, E tem criança que não pega muito o sono também. Eu brinco assim, o soninho, você dá o Dramin, vai no carro chacoalhando, vai dormir. Agora, com uma lima dentro do dente, né? Não sei se vai funcionar o Dramin. Na prática, não é o que a gente gostaria. Então, assim, aí é que está a importância da conversa com os pais. Se eles verbalizam que eles não querem correr o risco da criança chorar, se mexer, é profundo, tem que dormir. Porque qualquer coisa mais levinho vai ter essa chance.
Até um midazolam que vai deixar a criança groguinha, ela pode chorar, vai estar largada, mas vai ter que segurar também um pouquinho. Sim. Quando você quer assim, dormiu, aí é médico. E como que você lida hoje em dia? Porque assim, hoje tem muito essa linha dos... Eu não sou mãe, então eu não julgo nenhuma criação, porque, né, tipo, não é meu filho, eu não posso falar nada. Mas eu vejo que tem uma linha muito forte dos pais, que as crianças que decidem o que elas querem e o que elas não querem fazer. E tem até um caso de uma professora que contou de uma criança que não queria encostar para tirar uma foto que precisava para uma documentação, e a mãe falou, então se ela não quer, então ela não vai fazer a documentação. E era uma criança pequena. E aí, como que você lida com isso, assim, isso com os muito, pais, né? que a criança... Por exemplo, a criança tem uma cárie, mas a criança não quer abrir a boca. E a mãe fala, ela não quer, então ela não vai fazer. Como que você lida com isso? Quando envolve doença é mais simples, porque você é papo reto mesmo, sabe? Mas eu vou te explicar. Um problema é que às vezes existem várias filosofias de criação mesmo hoje em dia, né? E o problema é que às vezes as mães interpretam mal a forma de criar, porque geralmente não é para delegar para a criança. É uma coisa de uma conversa mais empática, mas assim, a mãe e os responsáveis têm que chegar em um ponto de tomar uma decisão e comunicar a criança, independente do que ela queira fazer. Às vezes a mãe interpreta errado e chega num ponto desse, que imagina, frente a uma doença, tomar uma decisão dessa. Pode-se discutir as decisões. Vou fazer cariostático, é muito fácil, rápido, vai chorar um pouquinho, ou não, ou eu vou fazer uma coisa mais avançada. Luiz, do nada ele me pede um amendoim. Do amendoim e o cara falando. E Não, ele assim, do nada, já me pede um amendoim. Eu não sei nem o que eu tô respondendo. Eu acho que tem um potinho ali. Um pote pra pôr. Não, por favor. Ela vai lá, mete o mãozão. Não precisa fingir que a gente vai pegar o amendoim. Pior é comer o amendoim, ficar com uma casca entre o 12 e o 13 e continuar aqui o negócio. Falando, sorrindo, né? Pode pôr aí, pra gente ficar Cara, desculpa. Não, eu desculpo, mas eu não lembro onde que eu tava só. Não, Luiz, ele quebra. Eu não achei que ia fazer tanto barulho. Não, você tava falando que sim, lembrei, a mãe tem que saber o... Isso, aí beleza. Aí é muito legal isso, que eu já tive paciente que assim, não deixou fazer o exame clínico, né? Que é simples, que você vai... Porque isso é geralmente no bebê, tá? Então a gente atende muito bebê, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, que leva para consulta preventiva. E no mínimo, para eu garantir que não tem uma lesão de mancha branca ativa na palatina de 51 ou na distal de 74, eu tenho que escovar, secar e iluminar. Mas pode ser escovar no colo, com a escova, não precisa motor, nada, sério. Nem isso, às vezes, algumas, é raro, tá? Mas algumas existem, isso realmente que você está falando. Beleza. Aí é cartas na mesa, sabe? Falar, mas tem alguma coisa? Olha, eu não vou conseguir confirmar. Eu até imagino, pelo que a senhora me disse, de dieta, de escovação, que não tenha lesão nenhuma, mas garantir que não tem um início de cárie, porque buraco a senhora pode ver que não tem grande, né? Mas que não tem um início de cárie, em fase de mancha, na parte que eu não olho batendo o olho assim quando ele tá sorrindo para mim, eu não posso te garantir. Tudo bem pra senhora? Algumas falam ainda tudo bem. Outras, se você imagina, tudo bem. Outras falam não, então aí elas mudam. E quando envolve cárie é mais fácil, porque assim, a gente tem que ser muito claro, pegar modelo, pegar foto e dizer, olha, isso é a evolução da cárie. Né? Não é raro aparecer uma criança no consultório que foi internada, que teve um abscesso, um dentinho que necrosou, e para dar uma lesão de cárie proximal escondida é assim, e vai necrosar. Então assim, a gente tem que pontuar esse risco que o filho dela corre em nível de doença se não fizer nada. E eu vou te dizer assim, que quando envolve doença, eu nunca tive uma situação que eu não consegui reverter. Mas a proposta inicial de não fazer, sim, aí vem de novo, olha, mas a senhora tem todas essas opções, vamos decidir juntos. O que eu não sugeriria é deixar isso sem mexer, entendeu? Sim. E esse... Você imagina também que cárie é sempre o paciente imagina que cárie é um buraco escuro, ou quando já tá cavitadão, aquele dente, e você pode, o odontopediatra justamente para pegar a cárie. Ontem mesmo eu fiz uma postagem no meu Instagram falando das lesões proximais. O que mais dá endo, raramente eu vejo uma endo que veio da oclusal em dente descido. Porque dente descido ele é raso, não é o mais comum lesão de cárie oclusal. É mais comum proximal. E a proximal ela dá endo e não quebra a crista no descido. E ninguém enxerga. Porque a polpa
coronária é do ladinho da proximal aqui, e quando quebra a crista já tá na polpa. E os pais não sabiam. Não dói, não dói. Dente descido para doer, não tem aquela pulpite aguda igual tem o permanente. Sim. É tudo poroso, o líquido extravasa. E aí é do nada para abscesso, entendeu? E isso faz a importância das consultas preventivas para examinar, conversar. Aqui a gente tem bastante dentista, eu falo isso em todos os episódios para todos os convidados. Mas aqui a gente tem bastante dentista e estudante de odonto que assiste, né? E aí eu vejo uma dificuldade dos odontopediatras que estão começando em convencer os pais a fazer o tratamento endodôntico num dente descido. Tá. Porque o pai vai falar, não, vou gastar pra fazer canal no dente que vai cair. Cai, tira o dente, arranca o dente. Ó, vou arrancar lá em casa com fio dental e tal. Então, como que você fala pros pais pra convencer que precisa fazer o tratamento endodôntico num dente descido? Até porque a conversa sua é muito com pais, né? Também isso é depois uma outra coisa que eu queria abordar. É esse negócio de você falar com os pais. Sim, eu digo assim, ó, tem uma estratégia que eu uso, né? Que eu tô para lançar o livro daqui 2 meses no congresso que vai ter agora de ortopedia, que é justamente com esse tema, né? A consulta de escritório. Eu falo muito de escritório, né? A gente foca muito no escritório. É lá que acontece tudo. É lá que acontece a prevenção, é lá que acontece evitar um novo tratamento. A parte técnica eu vou lá resolvo, mas se eu não ensinar para os pais o que fez o filho ter aquilo, ou o que faz ele não ter aquilo de novo, eu não estou servindo para nada. Eu estou curando coisa e deixando acontecer de novo. Então é muito conversa. E quando envolve endo também, né? Então primeiro explicar, mostrar em forma de modelo qual é a relação desse dente descido com o sucessor permanente. Primeiro, o que uma infecção de canal pode estar fazendo já hoje, mesmo sem sinais e sintomas, para o sucessor permanente. Ou seja, infecção ficar lá, nós vamos deixar. Ou extrair ou canal, ou extração ou canal, sem dúvida. Porque a gente geralmente indica o canal quando acha viável pela situação toda clínica e radiográfica. Porque uma perda precoce gera outros problemas. De fato, eu falo para os pais, olha, se o seu filho tem uma condição especial, tudo é difícil, eu vou levar para um hospital, aí a gente mesmo é pouco conservador, tem que ser resolutivo. Não posso correr o risco daqui a 1 mês quebrar uma restauração imensa num paciente que eu precisei internar no hospital e ter que fazer uma geral de novo. Quando é uma coisa de consultório mais tranquilo, quando os pais entendem, geralmente a gente mostrando todas as repercussões negativas de uma perda precoce, mesialização de um, extrusão, entre aspas, de outro, etc., você consegue convencer os pais, entendeu? Não é difícil, é mostrar as repercussões negativas. Dizer que o dente de leite é de leite, mas ele tem que ficar na boca até a hora que Deus escolheu, porque se eu perder antes, vai haver, vão existir alterações lá para compensar isso. Tudo bem, a única forma de resolver de fato a infecção e dizer que ela não volta mais é a extração mesmo. Só que você gera outros problemas, né? Associado à extração vem o mantenedor de espaço, que a criança vai ter que trocar por 7 anos, 8 anos, 9 anos, dependendo de quando ela perdeu. Seja fixo, seja removível, então já pensa no custo que essa mãe vai ter. Você tem que colocar tudo isso. Não posso deixar de falar que vai gerar essa intercorrência. Aí ela já começa a pesar, né? Que vale a pena fazer, tudo. Então, de novo, é no escritório que a gente faz. Então, essa conversa é muito importante. Por isso que a gente tem um fluxo quando envolve tratamento. Senta na cadeira, escaneia, fotografa, foto de câmera intraoral, radiografias, para montar um plano bonitinho, apresentar prós e contras, opções de tratamento. E aí, é nessa hora que se vende a ideia da importância de cada situação. Entendeu? Isso eu achei muito legal. Você já colocar o mantenedor de espaço na conta... Que geralmente o pessoal não põe. Não põe, exatamente. Fala assim, não, tira o dente, fica sem. Fica assim, não. Põe na conta o mantenedor de espaço até a hora que o outro dente, que o permanente vai nascer. Aí você consegue, talvez, e vai ter que trocar. Se for removível, vai ter que trocar. Se for fixo, vai dar problema. É difícil passar uma PPR para um adulto. Imagina uma PPR para uma criança. Que o mantenedor de espaço nada mais é do que uma PPR. E ruim, porque assim, é um fiozinho de orto, porque se tiver aquela armação rígida de PPR, não pode, porque está crescendo. Né? Então, você tem, é um aparelhinho, os móveis que vão dando problema. Gente, eu acho muito difícil do notepad. A panorâmica de uma criança, eu acho um caos. Parece a primeira vez que você vê uma... Quanto supranumerário? Você fala assim, nossa, é muito dente. É muito dente. Tem os permanentes, os de leite. Aí eu fico contando pra saber, tipo, qual que é, o que vai vir. Eu acho uma loucura. Eu acho muito difícil. E por que é tão difícil
difícil e por que o tratamento, em alguns casos, é mais barato do que em adulto? Sendo mas que não é pra si. é mais... Então, vamos falar sobre isso, Vamos. porque é difícil os pais entenderem mais uma vez, né? Tipo, vou fazer uma restauração num tecido. Aí cobra X. Ah, não, mas no meu dente que cobraram nisso, no meu dente vai ficar a vida inteira na minha boca, meu filho eu vou arrancar. Mas é muito mais difícil fazer em criança. Então, de novo, por isso como é que que Você vai a parte de naquela história gestão, também, né? que a gente, quando vai comprar roupa de criança, é mais caro. É. Aí você fala, como é mais caro? Pior, Só vai tem durar pedacinho. e vai durar bem menos que a menos restauração. tecido, e vai durar bem menos. Vai usar 2 vezes e vai passar por que nem mão. tênis de Por criança. isso tem que fazer irmão, entendeu? Pra passar por mão, pelo menos. Mas primeiro, lógico que há as variações de qual dente a gente está falando, né? Mas em todos os âmbitos, realmente, se a gente parar para pensar isso. Agora eu vou te dizer assim, e o principal é a gente dividir a faixa que a gente está falando, porque existe aí nível socioeconômico, cultura, o tipo de público, quem quer convênio a todo custo, quem quer o melhor para o seu filho a todo custo, então tem variações. A experiência que eu tenho de consultório, eu não vejo problema nenhum, entendeu? A gente tem que fazer uma experiência tal e mostrar valor de uma forma que o preço fique relevante, a ponto de mandar fazer e não saber preço e passar para pagar, entendeu? E não importa. Desde que, de novo, a gente consiga explicar. Então, isso que você falou é uma das coisas que vem em mente. Mas a outra opção não, realmente, vai durar menos. Mas e aí? Então, vamos extrair? Por quê? Porque vai durar menos... O que vale? Vale para durar o quê? 1 mês, 2 meses? Não, vale para durar 5 anos, 6 anos, 7, 8, 10, dependendo da faixa etária. Durante essa fase que dura, quando é que você vai virar um adulto? Você mastigou direito, você teve uma oclusão saudável, você teve uma transição saudável de uma dentadura para outra, você precisa de dentes corretos. A mãe começa a entender o valor do dente descido quando ela eventualmente tem um filho de 1 ano e meio, 2, 2,5, 3, que o filho cai e arranca esses 2 aqui, ó, na avulsão. Ela fala, puta, essa merda... Pode ser problema, a gente fala Serve bastante palavrão pode aqui. Falar. Pode falar o que você quiser. A única coisa aqui que eu nós não falamos do Bruno. Que Bruno? Pô, você não conhece o Bruno? Você é pai de 4 crianças. Qual a sobrinha da Jéssica adora essa música. A do... Qual que é o nome? Pode, do Encanto. Do desenho da Encanto. Disney. Não Tem uma falamos musiquinha. do Bruno, não. Nossa, essa aí eu Não não chegaram conheço. nesse aí ainda, pô? Juro por Deus. Coloca lá Encanto, Vou Disney sair pra Plus. mastigar. Um odontopediatra. A gente venceu um odontopediatra. Lembrou? Eu vi numa festa isso aí. Aí. Mas não é uma coisa que as crianças pedem pra assistir lá, não. Gente, eu tenho uma amiga, Fernanda Castro. Você conhece a Fernanda Castro, né? A Fer Castro? A Fer? É. Sim. A Fer foi Ela é minha minha aluna, eu acho. Isso, Sei lá. ela é minha amiga pessoal. Fer A gente... trabalhou com a gente aqui Isso, no ateliê. é. Queridaça. A gente morou juntas em República, em Araraquara, a gente fez faculdade juntas, a gente é super amiga. Todas as referências dela tem alguma musiquinha infantil, porque ela é do pediatra. Aí eu falo, Eu achei que eu ia puxar uma referência legal aqui, ele ia Entendi cantar o Bruno. junto. Marrone, eu pensei. Falei, pô, o cara vai cantar junto, né? E então, fala um pouco dessa... Você quer perguntar mais alguma coisa desse assunto? Vocês me cortaram. Quero Eu perguntar. tava falando desculpa. que eu já não lembro o que eu tava falando. Você estava falando de explicar para os pais a importância de fazer o atendimento. Isso que eu ia Você falar. falou, tirou... Não, na verdade, a criança perdeu os 2 da frente e achou uma merda. Aí uma mãe dessa, aí 2 anos, 3 anos, vai 3,5, ela vai ficar só 2 anos, só, sei lá, 3, 4 anos sem o dentinho da frente, a mãe fala, nossa, mas vai ficar sem. Aí ela fala, nossa, dente de leite por 3 anos vale, né? Por que vale? Porque tem estética envolvida, tem postura de língua, tem fala, tem respiração. Se for o posterior, tem mastigação, tem crescimento, tem bullying, tem crescimento, desenvolvimento. Então eu vou te falar assim, eu não vejo mais essa... Eu não vivo isso que você exemplificou, mas eu entendo que há diferenças de camadas sociais que podem influenciar. Eu já trabalhei em prefeitura, mas faz tempo eu não lembro mais essa situação. Agora, eu não vejo situação nenhuma assim no consultório, nem dos que eu atendo, nem da equipe. Se for, é uma exceção raríssima, porque você explica bem e eu vou te falar, a gente vive num país que tem uma cultura muito legal. Eu trabalho muito com odontologia para bebês, né? E eu dou aula fora também. Antes da pandemia eu ia para Portugal todo ano. Eu tenho contato com muitas vezes alunas de lá. E, para instituir a odontologia para bebês, de levar o que eu fiz hoje, por exemplo, o dia inteiro, que metade da clientela é bebê de menos de 1 ano, a primeira consulta, não existe.
Na Europa, em países desenvolvidos, na América do Norte, não vão. E o latino-americano vai. Então, assim, Brasil e muitos países da América Latina são referência odontologia para bebê porque tem público, as pessoas se preocupam. É muito legal. As pessoas vão, os pais levam pro primeiro dentinho. Porque sai, e a frase deles é assim, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. É verdade. É muito louco. É verdade. E ainda que o adulto de hoje passou menos do que o pai dele, do que o avô dele, né? Mas ainda a gente tem gerações vivas muito discrepantes, de dentadura zero cárie, né? Então, eles enxergam essa importância, sabe? Muito legal. Isso aí é legal de... Também tem uma dificuldade da gente, às vezes, salvar um dente permanente, né? Às vezes o cara fala, extrai, é do fundo. Sim. Né? Esse tipo de coisa, talvez depende muito de faixa social, mas às vezes nem tanto. Às vezes o cara não quer incomodação, não quer... Acha que canal dói mais do que extração, sei lá. Tem essa... acho que é uma área ainda de névoa, vamos dizer assim. Depende muito, eu acho. E aí imagina pra criança que é um dente de leite que o pessoal fala, é de leite, vai nascer exemplo, outro. Às vezes a gente fica com... Eles sabem que a gente se preocupa muito em manter. A última que eu fiz em hospital, faz umas 2 semanas de dentística, né? Porque a última foi de cirurgia. Quando eu falei pra mãe que eu tive que extrair um dos molares, porque às vezes a gente vai pro hospital sem saber, eu não anestesiei no consultório, eu não cutuquei aquela gengiva hiperplásica, eu não sei o nível de fratura, se tá subósseo, subgengival, só, se vai dar para restaurar. Eu falo, nós vamos decidir na hora no centro cirúrgico, você me dá o aval para fazer o que for o melhor. Aí para sair, quando você fala eu tive que extrair, você vê assim no olho da mãe, sabe? E é o de leite. Né? Interessante você ver que assim, nossa, precisou extrair. Agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Você falou de centro cirúrgico de fratura e tal. Quando pega um acidente de uma criança... a Jéssica é buco, né? Você nunca teve criancinha, né? É buco que atende ou é odontopediatra trauma, assim, tipo de face? Não, aí é buco. Aí, assim, só se for um odontopediatra que fez buco. Aí é trauma de face, assim, não. O que a gente faz muito não existe buco pediátrico, né? Não, não, a especialidade não. Eu, por exemplo, faço muita cirurgia, todas cirurgias infantis, supra, anquilose, odontoma, coisa incluso, ultrassonamentos, etc. Porque eu gosto. Eu tenho um curso com uma buco em Campinas que é disso, né? Uma vez por mês só de cirurgia infantil, mais avançada, assim. Mas justamente com uma buco porque complementa coisas que a gente tem eventual limitação. Mas a maioria dos odontopediatras é mulher e a maioria das mulheres foge de cirurgia, é interessante, a maioria. E aí procuram, às vezes, o curso para perder o medo de fazer uma frenectomia labial, lingual, pelo menos as cirurgias mais simples, sabe? Mas tem muita cirurgia. Existe muita cirurgia. Então, praticamente toda semana a gente tem uma em hospital de supra, essas coisas mais chatinhas, assim. Ou até a olectomia, que tem a ver com o post que você fez recentemente, só para as pessoas que não são dentistas. Tem aquela história de que nasce um dente permanente e não vem o outro. Não vem o vizinho. O vizinho. Né? Não vem o amiguinho, só vem um e tá crescendo o outro. E aí começa aquela zoeira, começa a brincadeira em casa, começa o quê? Mas só vem um, não sei o quê. Leva no dentista e às vezes o dentista acaba optando por fazer o cortezinho na gengiva para que nasça o dente, porque a gengiva vai nascer e tudo mais. Mas também nasceria sem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que talvez seja um sobretratamento. Tá, com grande chance, porque assim, você tem que analisar, eu digo, o que disse um dente tem que nascer ou não é só uma coisa, é a radiografia. Não é a idade é uma média que varia muito, não é quando o dente de leite caiu, porque por N motivos ele pode ter caído um pouco mais cedo, é só o estágio de Nola. E aí vem a segunda dúvida. Esse estágio de Nola, que é o grau de formação, né, corono-radicular, muitas pessoas põem na cabeça, estágio 8 ele tem que estar na boca, ele tem que ter nascido. Não, ele ainda tem muito potencial. Então você pode ir controlando que a grande maioria vai nascer. Lógico que tem um limite para você se preocupar, se tem cripta em volta, o quanto de osso tem, etc. Mas, em muitos casos, como esse, de um nasceu muito, o outro não, já parte polectomia, tudo bem, mas eu acho que tudo é custo, né? Lembrar quando a gente fala de custo-benefício, não é custo só financeiro, não é só dinheiro, né? É tempo, é deslocamento, é risco, é estresse para a família, é estresse para a criança. E a família tem que ser privada disso. Quanto menos coisa se fizer,
mais interessante não sei se é porque eu tenho 4 filhos, eu brinco, né? Eu tô escrevendo isso no meu livro. Se o pediatra deles, otorrino, nutricionista, endócrino, cada um achar que eu tenho que ir lá todo mês com cada um deles, fazendo não sei o que, exame e tal, tudo sobre... a gente vai viver disso, né? Então, assim, tudo tem que ter um limite da indicação. E a ciência mostra, né? O que é mais e o que é menos. Nossa, eu lembrei de um caso de um menino que eu atendi, foi acho que uma criança, acho que foi a última que eu atendi num consultório. Ele tinha uns 7 anos, mas ele não tinha nenhum dente, assim, na boquinha ainda. E ele veio pedir, porque a odontopediatra não fazia cirurgia lá, eu sou pério, e eu faço gengivoplastia. Aí ela falou... É mais próximo. É parecido. Aí é ela mais falou fácil assim, não dá... Mas ele tinha uma gengiva, assim, daquelas... E aí, eu falei, ai, eu não tenho criança. Mas ele que pediu, sabe? Assim, ele, não, tia. Aí ele olhou de um jeizinho tão assim, fofo. Esse dá pra fazer. Aí eu fiz mesmo, ficou quietinho. Tá condicionado. E sabe a dó? Eu anestesiando e ele quietinho, foi só caindo uma lágrima. Ai, daí eu quase chorei junto. Por isso que eu atendo criança, eu tenho muita dó. Sim. E aí Mas, eu às vezes, tirei. Você uma lágrima mesmo de adulto, se você pega no céu Mas da adulto boca, dane-se, né? Agora criança, tipo... Adulto aguenta. Adulto aguenta, pô. Sou adulta, eu tô falando de mim mesma também, tá tudo ok. Mas uma criança, tipo, porque criança quer chorar, chora, né? Agora, mas quietinho, caiu uma eu lágrima. também digo esses que dão dó. Porque deu esses muita seguram. dó. Esses são igual adulto. Esses são os que desmaiam. Porque assim, síncope, por exemplo, é raro no pediatria porque eles extravasam, eles chutam, xingam e tal. Aí dá muita dó. E esses aí, eles seguram, quando eles levantam, cai a pressão. Ai, deu muita dó desse menininho. Aí eu tirei e... Eu usei 7 lâminas de bisturi. Eu nunca vi uma gengiva tão hiperplasiada, mas ele tomava anticonvulsivante. Mas é tudo a ver. E aí eu falei, provavelmente vai hiperplasiar de novo. Mas pelo menos, tipo, vai descer o dente. E aí depois, uma semana depois, ele veio. E ele veio porque ele sofria bullying. Pediatria. Não, eu amo criança, sou apaixonada por criança, mas é porque eu tenho dó. Aí ou eu brinco com a criança e aí não tem consulta, porque é uma zoeira, entendeu? Então, pra mim, não dá. Ou é criança fora da cadeira. Gosta de criança fora da cadeira. Isso. Você tem criança fora da cadeira e dentro da cadeira. Exatamente. Então você gosta bastante isso, né? de lidar com criança, né? Chegou uma pergunta no nosso superchat. Fala. A Jéssica mandou uma pergunta. Tá bom, nem tá ao vivo. Esse programa é gravado, mas a Jé tá aqui do lado e aí ela mandou uma pergunta. Mas a inteligência artificial faz tudo, exatamente. né? A nossa inteligência artificial aqui, diretora, mandou 2. Ó, ela perguntou como que você se sente num mundo que é totalmente feminino, que é odontopediatria. É, pior que é mesmo, viu? Mas de boa, assim. Eu tenho que perguntar pra minha esposa, dá uma ligada pra ela e ver como que ela se sente. Não, mas eu não sei porque. Não tem pais que preferem, tipo, olha, mulher? Nunca senti isso na vida. Nunca foi, assim, um empecilho. É interessante, né? Não sei, eu nunca parei pra pensar, nunca tive problema, nunca foi. Eu imagino que deva existir, mas não chegou até mim, por exemplo, né? Deve existir os pais que preferem. Não, deve ter. Eu imagino na área médica também deve ter ginecologista, deve passar por isso, não sei. Mas se existe, assim, nunca foi verbalizado. Às vezes você sabe que eu falo, às vezes, se eu sinto uma criança mais... Porque, às vezes, a criança, ela fala pouco, às vezes, né? Então, aquelas mais complicadas de comportamento, a gente tem que rastrear tudo o que está acontecendo, tentar descobrir. E uma das coisas que eu pergunto, suponha que vá a mãe é separada. Aí eu pergunto, olha, tô sentindo uma recusa, tem alguma coisa com o homem? Porque às vezes tem uma figura paterna, por exemplo, que agredia, e aí a criança te enxerga como uma pessoa que potencialmente assim também. Então aí eu abro o jogo. Falo, você acha que isso pode ter a ver? Eu tenho mulheres na equipe, se você achar melhor a gente migrar ou você procurar outra que seja. Mas eu tô te perguntando para ver se você acha que faz sentido, porque o propósito é o bem-estar da criança. Mas eu nunca tive uma situação que foi, mas isso eu falo. Agora, os outros que preferem, talvez... Você acha que é o fato de você brincar e etc? É o tio que faz mágica. Exatamente. É legal. Faz mágica, A mágica... Não é o tio bravo, é o tio que faz mágica. Exatamente. Não, bravo E o Superchat mandou outra pergunta aqui. Calma aí. Jéssica Carminati perguntou. Atendimento com ou sem os pais na sala? Sempre com. Sempre com. Sabe por quê? Assim, legalmente eu vou te falar que eu acho bem arriscado, sem, né?
Você pode conversar com os pais, negociar, ver o que eles acham, se eles preferem. Tanto que, por exemplo, na sala de Campinas que tem o escritório é separado mesmo por parede, tem uma TV que fica mostrando se os pais quiserem ficar fora e quiserem ficar assistindo. Eu sugiro, né? Você tem ainda essa segunda modalidade. Porque assim, mas você deixa dentro, mas eu levo, tem um puffzinho do lado, um dos dois pelo menos, fica junto para ver o que tá acontecendo, etc. Se eu julgar que a criança está dando mais trabalho por causa da presença dos pais, geralmente os pais percebem, sabem, e eles mesmos falam, não vou entrar, por isso fala, mas fica aqui, fica à vontade, entra a hora que você quiser. Porque o que a criança falar, e dependendo do que os pais interpretarem ou acharem que é verdade ou não, é a palavra de um contra o outro, e essa testemunha vale muito a pena, entendeu? Então, assim, para um auxiliar junto, para também ter uma testemunha, eu nunca passei nada disso, tá? Mas, assim, eu nem sugiro, nem de jeito nenhum. Os pais, às vezes, falam mesmo. Eu entro. Eu falo, claro, por favor. Essa ideia da televisão eu achei legal, assim, porque tem criança que faz mais manha, né, quando tá com os pais. Já aconteceu um caso lá no consultório. Já vira praxe da clínica. Mas eu não ligo pra mãe, entendeu? Fora, entendeu? Eu não ligo, eu atendo assim, pode fazer manha, chutar, xingar, eu fico desse jeito aqui, vou levando. Se o combinado foi, nós vamos fazer. Se chorar demais, tudo bem pra senhora, tudo. Se espernear e precisar segurar, tudo bem, tudo. Tá combinado, eu vou lá e nós vamos fazer o que foi combinado. Não adianta estressar, entendeu? Gente, isso é muito calmo. Tem que ser, mas tem que ser. Isso é muito calmo. Mas é tudo técnica, né? Porque assim, o problema que você se estresse no começo da especialidade, eu me estressava, é se você não deixar combinado. Se você vivenciar uma situação dessa, de uma criança que começa a chutar, e aí você fala pra mãe, não, segura aqui, a mãe, como segura? Foi falha sua. Tem que ser conversado antes. Pode acontecer isso, isso, isso. Se acontecer isso, qual a sua opção? Se a criança chorou, a mãe falou assim, não quero que segura, chorou, tá esperneando, vamos levantar, então agora vamos pra sedação, vamos pro hospital. Tá combinado, não vai ter estresse, entendeu? O problema é que a maioria não se prepara para isso. Vai levando do jeito que dá e começam aí os problemas no meio do caminho. Por isso que o escritório é tão importante, né? Isso é antes de entrar. Muito legal. Porque tudo que é combinado antes, como tudo com os pacientes adultos, Exato. É combinado. Você tem que combinar depois é desculpa, isso. Né? Ou tipo, depois antes fala a explicação e depois a desculpa. desculpa. Que é despreparo, né? Exato. Parece não, é um despreparo se você não você combinou, você tem que elencar as intercorrências também de comportamento e não só de dente. É canal que pode ser extração. É intercorrência de discutir com os pais como vai lidar caso aconteça. E aí tá tudo combinado. O que eles queriam, beleza. Então assim, precisa segurar. Posso? Prefere? Vamos levar junto? Não vamos? Vai combinando, vai dando certo. Sim, eu achei muito legal essa ideia da televisão. Eu achei maravilhosa essa ideia. Na televisão, deixa... Não, e hoje é tudo mais fácil, com câmera, TV. Super, Se fosse falar isso há 20 Quando anos... eu instalei a inicial, hoje, eu peguei uma câmera de segurança, aquelas pequenininhas, bem simplesinha assim, e coloquei, furei para jogar para outra sala. No começo, não é uma coisa muito malabarística. Assim. Não, hoje em dia é tranquilo. A gente vai falar agora, vamos falar do nosso patrocinador? Vamos, lógico. Bora, como Deixa não, eu te perguntar, não, pra fazer a mágica precisa de um preparo, alguma coisa ou não? Não. Então, depois do patrocinador, então... Você quer uma mágica? Agora eu vou ficar nervoso, porque eu vou fazer uma mágica de adulto. Não vou nem pegar aqui, ó. Não, depois a gente pega, então, se não precisa do preparo. Diga. Vamos falar do nosso patrocinador maravilhoso, que é a Capim. A Capim é um software de gestão odontológico. E a gente vai falar sobre gestão aqui em odontopediatria. Porque tudo precisa de organização, né? Como ele estava falando que tudo precisa ser conversado e tudo mais, a gente também precisa de muita organização no nosso consultório. Então, o site da Capim é um software de gestão que você vai ter agenda, vai ter o WhatsApp ilimitado, que você pode mandar WhatsApp ilimitado, literalmente, para todos os seus pacientes. Todo mundo. De aniversário, de confirmação de consulta, etc. E o grande diferencial da Capim é que eles têm um programa de financiamento dentro do site deles. Então, o paciente vai fechar um negócio grande, vai vender um tratamento endodôntico num tecido que você conseguiu convencer os pais, mas os pais não têm limite no cartão de crédito para fazer. Eles podem fazer o financiamento diretamente no site da Capim.
Então, ele vai lá, faz o financiamento e o dentista recebe à vista. Fora que se for fazer boleto, ele também faz o controle de boletos para você, aparece lá bonitinho a data dos boletos e você vai acompanhando. Então, é muito mais fácil para você organizar todo o sistema operacional do seu consultório. Conheça o site da Capim. Entra aqui no site, na descrição, no link da descrição. No link da descrição já é o link para você entrar, conhecer, e você tem 7 dias grátis para testar, para ver se funciona para você. Para ver se o aplicativo ele é muito fácil de utilizar, tem todas as abas, aí tem contratos, atestados, receituário, você pode gerar tudo aqui dentro do aplicativo, ele fica com as cópias, né? Porque hoje a gente precisa de um prontuário organizado para caso de processo ou não, mas a gente precisa de prontuário organizado sempre, né? E as imagens, radiografias, então você vai guardar todo o prontuário do paciente e junto a parte de gestão também de consultório, então de gestão de material, gestão, eu digo, material, né, tudo. E o financiamento, além de tudo, você pode utilizar o financiamento para pacientes que tratamentos com ticket médio mais alto. Então, conheça a Capim. Quem não conhece ainda, conheça, clique no link, você vai gostar bastante pela facilidade e por ser um site muito completo. Parece bem amigável, né, o site. É muito fofo. E a cor é maravilhosa. Eu amo essa cor. Essa cor fica bem legal mesmo, do verde com roxo. Né? E ele é um dos softwares mais baratos, se não for o mais barato do mercado. Então, você vai gastar menos do que você gasta na cápsulazinha de café lá da sua recepção. Muito bom, gente. Muito obrigado, Capim, por estar junto com a gente aqui no Pode Sondar. E agora vai ter mágica. Pô, vocês querem, meu? Mas como que nós vamos filmar uma cartola, mágica? Você consegue cartola, aí baralho. Diretora, por favor, arrume a câmera. Você consegue aí, Dani? Ó lá, hein? Tá meio estragado essa cartola aqui já, peraí. Essa cartola tá com cheiro de eugenol. Ai. Vocês me põem cada um. Que assim, por isso que eu perguntei se tinha um preparo. Tá nessa? Você consegue chegar perto? Tá pegando todo mundo? Eu vou fazer com baralho aqui na mesa. Pega, não? Então pode baixar aí. Eu vou ficar meio aqui assim. Acho que a câmera, aquela ali, ó. Isso. Enquanto isso, você pode... Uma ou duas? Mágicas? Todas. Não, pode fazer quantas você quiser. Duas? Pode fazer duas, vamos lá. Eu acho muito São legal. São longas as mágicas? Não? São longas? Não. Esse? Isso? Com varinha ou sem varinha? Ah, meu Deus. Com varinha. Quem que segura a varinha pra mim? Cuidado, eu vou segurar a varinha. Eu adoro mágica. Parece um microfone. Eu nem sei se entendi a frase, eu vou levar pro caminho que eu... Não, eu quiser, adoro... tá bom? Ai, meu Deus. Eu não tinha percebido que eu falei isso. Você não percebeu mesmo. Eu não acredito. Deixa eu ver, Certo, aí você vai usar. Você não corte esse pedaço. Eu não corto nada. Bom, vamos, posso levar? Eu vou ter que Eu adoro mágica, né? Você Isso que eu quis dizer. Tá vendo como eu posso atender criança? Eu sou muito inocentinha. Deixa eu ver se eu... pega aí, né? Você consegue pegar aqui, ó? Mas eu não vou encostar nesse baralho, porque assim, eu não posso encostar nele, entendeu? Porque é um baralho, né? E baralho tem quantas cartas mesmo? 52. 52. Igual o mesmo número de semanas do ano. Né? Tá, mais do que a gestação. Mas aí a gente tem que assim fazer o seguinte, eu não vou mais encostar nele, eu queria que vocês escolhessem, é mágica de adulto, isso aqui é mágica profissional, tá? Depois eu cobro também. Eu queria que vocês escolhessem, pode um escolher um número, outro naipe, o que vocês quiserem, das cartas todas que tem no baralho. Pode pensar aí, eu não vou... Não pode falar? Não, depois vocês falam. Pode pensar junto, quer que eu feche o ouvido? Escreve no celular. A gente vai ter que falar pra você depois? Fala. Mas decide não, aí. Já decidi o número. Então. Escolhe uma aí. E você decidiu o naipe? Decidi. É que eu tenho um problema porque eu sempre confundo os naipes, mas... Você fala o formato. Eu vou falar o formatinho, tá? Pode falar? Pode. Eu falei o 6. De copas. Que é o coração. 6 de copas. É o coração que eu queria. 6 de copas é o coração. Então tá bom. 6 de copas. Certeza? Lembra que tem... 6 de copas. 6 de copas. Concorda? 6 de copas, você prefere um as? Vocês iam me colocar em enrascada, né? Tá aqui o baralho.
Bom, aqui, vê se tem alguma coisa aqui. Não. Tem nada aqui. Bom, aqui a gente tem um baralho inteiro, né? Beleza, 52 cartas. E a mágica é simples, vocês pensaram no 6. Ais, né? 6 de copas. Tá filmando aqui ou não? Tá, aqui na mesa, né? É porque, gente, assim... Ele tá tremendo. Não, é porque assim, eu fico com medo de errar, entendeu? Porque tem algumas cartas aqui... Que já estão viradas. É isso? Você queria o Ais, ó. Aí, ó, eu falei que tá tudo ao contrário, ó. Olha que eu tô até tremendo, gente. Ai, gente. Aí, ó. No que era? O que você tinha falado? Ais do 6 quê? de copas. Eu tenho esse problema com mágica, porque assim, não é Você sempre... consegue colocar mais pra cá? Não, é que já não deu muito. Não, é porque... Ah. Não deu muito. Só pra Vocês câmera. estão mostrando o quê? Qual- Eu não vou mais, né? Beleza, aqui, né? E... Você... 6 ais do quê mesmo? De copas. Na verdade, vocês acham que tem poder, assim, de impressão? Vocês têm? Imprimir, assim, com a mão? Tipo, coisa de fluxo digital? Eu tenho fluxo Então vai lá digital. aqui em cima, assim, ó. Mas vai pensando... Mano, se sair um 6 de copas, eu vou ficar assustada. Não, lógico que não, eu mano. fico, eu Não é fico... tão assim, né, a O mágica. que eu faço? Põe aqui e pensa na carta que vocês Vai lá. pensaram. Tá filmando aqui, não? Aqui, ó. Então tá aqui. Beleza. Pensou? Tá bom. Então beleza. Dá licença. Eu posso pegar aqui? Olha. Pode? Pode. Não. Ah, para. Caceta. Não. Você viu? Eu falei, não, eu errei, porque foi Ais. Mas Não, assim, impossível, isso velho. pode pegar. Olha lá. Você Isso- escolheu... Isso é o poder da impressão. Gente, a gente jura por Deus que a gente não Conta, combinou foto. A nada. gente combinou, gente. A gente combinou, assim. Tá direto, eu não vou poder nem cortar esse programa. De copas. Não, a gente Foi não bom ou combinou. Caraca, meu. Você viu? Caraca! Isso é mágica de adulto, isso aqui é mágica... Parabéns, hein? Ai, me ensina. Ah, para com isso, pô. Mr. M. Você viu como ele fez? Vocês não vão ver isso aqui, gente. Não, gente, não é mais, possível. Hã? Isso Eu quero chama escolher outro, mágica. quer dizer, Não, isso chama mágica. Só Eu pode posso de uma fazer vez? uma outra que vocês quiserem depois. Vamos conversar, vamos mas depois conversar eu faço pro final, Você já precisa- quebrou minha varinha, já desconfiou da minha mágica. Ó, pro E eu final, não então... consigo nem montar essa porra dessa É pra galera porcaria ficar de até o novo. final do vídeo, que quem é... Como que você monta isso de novo? Eu não sei nem isso eu sei fazer. Gente, como que você fez Você isso? gostou? Eu achei Foi demais. boa. Não fui Vamos eu, falar foi a mais- parte de vocês. No final entendeu? a gente vai fazer Tem mais outra, uma, então. é. Tem outra. Foram vocês, gente. Porra, eu que eu louco, realmente. Ai, por mim a gente tava fazendo mágica até o esperei final. que, assim, Eu a amo gente tem uma mágica. chance, entendeu? De vocês terem falado Ais e dar certo. Não deu, aí eu precisei da ajuda de vocês. Vamos fazer mágica até o final? Não. Tem só uma caixinha aqui. Puta, que Eu achei legal, muito cara. legal. Não quero falar Mas mais essa é de de nada. adulto. Eu só quero essa falar se eu de fizer com uma mágica. criança de 5 anos, ela fala... Daí. Você tinha escrito. Não, por isso que você ela- falou essa daí, essa aí é papai. Essa daí, aí eu faço pra criança a mágica. Daí a criança pede outra. Aí eu falo daqui 6 meses. Método de fidelização. Eu falo pros pais, entendeu? É uma boa. Uma vez eu fui fazer pra uma criança. Sabe, na época da faculdade, tava começando aquele negócio que você passava a mão pra sair o guardanapo, né? Isso há 16 anos atrás. Uhum. Aí eu virei pra uma criança de 5 anos, né? Toda... Aí eu virei e falei assim, olha, eu vou fazer uma mágica pra você, vai sair o papel. Aí eu passei a mão assim, o moleque de 5 anos olhou pra mim e fez assim... Isso não é mágica, é tecnologia. Ah, toma. Velho. Isso é mágica, é Então um eu falei, sensor. ô, criança adulta, eu falei, tipo, foi foda, cara. Eu fiquei, a minha amiga Nunca mais, quase né? caiu na cadeira, de tanto que ela deu risada na minha cara, porque eu fiquei com aquele cara. Vamos voltar pro nosso papo depois dessa super mágica. Nossa, mas foi a demais. ideia é que a gente ia falar bastante de pediatria, mas vamos chegar na gestão, né? Que, Uhum. então parece que a parte de gestão de clínica pediátrica ela é diferente da gestão de uma clínica comum de adulto. Então eu queria que você Vamos dizer falasse que sobre assim, isso, assim, o que a gente os conceitos básicos, assim, de administração, vamos dizer, são os mesmos. Sim. Beleza. Só que a gente tem as... Você imaginei Você tá rindo. você conta
Como é uma clínica infantil, né, é diferente. Você conta é tipo que nem criança. Que nem criança. Reais, o dinheirinho do banco imobiliário. Isso, banco imobiliário. Levar na escola pra ver o que ele... A gestão, obviamente, é a mesma, né? Os pontos, finanças, pessoas, processo, né? Tudo igual, beleza. Mas, quando você vai aplicar, você vê um monte de particularidade. Porque é muita coisinha específica. Que quando você entra dentro de uma clínica de adulto e vê os processos de funcionamento, eles não encaixam. Tem muita questão voltada para a forma de atendimento, para o acolhimento diferente, o preparo das pessoas, a forma como as pessoas vão conversar com a família, a própria queixa principal, a questão da apresentação do plano, a questão do pagamento, a agilidade para algumas coisas. É pai que vai com a mãe separada e fala que é para cobrar da mãe e a mãe não quer pagar, e aí a avó que vai pagar. Então, assim, um monte de detalhezinhos que acontecem no meio. Então, a gente tem sempre que direcionar isso, né? De todos os cursos que eu já fiz, por exemplo, para me preparar para a gestão, tudo que eu sempre aprendi nunca foi ensinado da forma como eu precisava aplicar. Entendeu? Sempre tinha falado, eu vou aplicar isso, mas isso aqui não encaixa. Então, lógico, o conceito básico daquele conteúdo você aplica. Mas o dia a dia ele é bem diferente. Tanto que nos meus cursos, no curso online, por exemplo, eu falo muito disso. Então, assim, o script, por exemplo. O script da recepcionista. O script da pessoa que faz a primeira consulta de telefone, que é outro. Por exemplo, a nossa pessoa que faz a primeira consulta de telefone, WhatsApp, às vezes é meia hora no telefone, é meia hora literal. Tirando dúvida da mãe, que é isso, que é aquilo, mas meu filho, mas vai chorar, mas e isso, mas e se der aquilo, aí liga, vou marcar, não vou marcar, depois liga de novo. É pra você começar a tentar marcar esse paciente. Eu entro às vezes, ou alguém entra, tenho dúvida, mas dá pra fazer isso? Manda uma foto, um vídeo, aí eu falo. Isso tudo antes de marcar. Então são detalhezinhos, né? Aí marca, aí tem todo o processo. Comunicação interna de agenda. Comunicação com auxiliar. Auxiliar tem regrinhas antes de horário, vai sair lá para receber, vai fazer tal coisa. A recepcionista, ela sabe até que horas ela tem que ligar pelo atraso, porque não pode atrasar. Se atrasar esse, atrasa o próximo. A mãe do próximo vai dar chilique na recepção, que tem xadrez logo depois, não podia ter atrasado. Porque as crianças são muito... tem muita atividade. Muito. As mães, para conseguirem... Aqui em São Paulo, tem mãe que fica 2h30 no trânsito para chegar no consultório. Aí tem horário certinho para sair. Então é muito detalhezinho que a gente percebe que pega, sabe? Porque o fluxo é alto, né? O volume de pacientes, mesmo que seja de hora em hora, se você somar ainda uma cadeira de orto de 15 ou 20 ou 30 minutos, não é raro, esse é um problema da clínica de odontopediatria, a nossa sala de espera tem que ser muito grande. Porque não, por exemplo, na clínica de Campinas, não é raro ter 14 pessoas lá. Por exemplo, se for pai, mãe, o paciente e o irmão dele, tá? São 3 cadeiras de funcionamento. E os pacientes que saíram não estão indo embora porque estão jogando fliperama. De repente... Tem um fliperama? Tem. Por exemplo. Vai lá, Jé? Vai lá, Jé. Da hora. Eu já Cara, ela é louca. Lá. Tem Street Fighter. Nossa Tem senhora. 900 jogos. Tem pai que eu chego lá e falo, vem aqui, deixa eu te passar o plano de tratamento. Não, tá aprovado. Falei, tá vendo? Vende sozinho. Tem lá o fliperama. E aí, antes de ir embora, ficam lá. Porque a gente é muito pontual. Tem que ser. É um processo muito importante, né? O 0 atraso, que eu chamo. E aí, o paciente chega, ele entra. Só que eles querem brincar. Então, eles brincam quando sai. Aí nisso outro tá chegando. Aí outra. Então, assim, você sai às vezes, e aí aquilo, aí a moça servindo cafezinho, aí a xícara, daí criança que derruba. Então é tudo muito. É mais vucu-vucu mesmo, sabe? Tem que. Mas quando a criança chora ali dentro, vocês têm isolamento acústico para todas as outras não começarem a chorar atual, antes? Não tem. Não. E como faz? Porque quando uma chora lá dentro, todas. Não chora necessariamente, mas não é legal. Na que a gente escuta na recepção. Na próxima a gente está fazendo ambientes totalmente separados. Essa clínica que eu tô, a gente foi ampliando e a gente não conseguiu escolher exatamente o ponto de cada, não foi construída para isso, né? Então, assim, meio que algumas coisas estão alocadas no lugar que não é o ideal. Então, assim, é um problema isso. Né? Tem que colocar um isolamento, porque se uma criança começa a escutar a outra aí... Você falou um negócio que eu achei legal. Você falou, porque a clínica de pediatria, a orto... Você acha que sempre numa clínica de pediatria, ou que tenha pediatria, tem que ter uma orto? Senão vai perder... Muita perda. Perder muita coisa. É muita perda, porque assim, ortopedia e ortodontia, né? Não é raro precisar,
desde pequeno, desde pequenininho. E aí, assim, a gente tem uma cadeira de orto, né? Às vezes uma outra de pediatria cede horário e fica um pouquinho mais, porque apesar... Tem um amendoim no meu dente. Tô vendo. Se tiver no meu, você fala, tá? Eu tô sentindo que tem um amendoim entre os attachments Eu já tinha visto, mas eu não quis te falar. Tô brincando, não vi não. A horta é importante, só que a horta ela consegue atender mais pacientes por dia, né? A pediatria meio que a gente estipula 1 por hora. E olhe lá, se uma cirurgia mais complexa, às vezes em consultório, às vezes 2 horas. Você abre mais tempo. E aí limita um pouco o número, pelo menos. A horta dá muito volume. Então, se o paciente da horta, que é 20 minutos, da ortopedia, atrasa 10, ferrou, o próximo já chegou, ele chegou, daí chegou o outro 20 minutos mais cedo, aí já começa, aí já tá uma loucura. E aí a nossa aí é que tá, eu comparo às vezes com sala de espera de uma clínica de adulto, que vai lá, o paciente vai, eventualmente fica 1, 2, 3, eu sei que às vezes fica a manhã inteira, é aquele que vai lá, então você pode ser uma coisa mais compacta. Na pediatria é complicado. Que fosse tá? Não é raro, é ele, o irmão, quando a gente vai, por exemplo, a última vez que eu fui com meus filhos no oftalmo, são 6 para levar um filho no oftalmo, porque vai deixar onde? No carro? Vai todo mundo junto. Às vezes esquece. Como você faz o zero atraso? Os médicos devem falar assim, não, o que é? Trouxe os primos? Não, é irmão. Agora, como que você faz o zero atraso? Porque... pode acontecer uma intercorrência, ou a criança chorar mais, ser mais difícil o atendimento. Como é que você faz esse... também. Assim, primeiro, o tempo marcado correto. Então, assim, tem que se prever o que cada profissional, além de cada procedimento. Porque eu tenho nas 2 clínicas profissionais mais rápidos e profissionais mais devagar. Tudo bem, é característica. Se tem uma profissional que é mais devagar para fazer um canal, eu tenho que saber que é canal, que é naquela profissional, não é 1 hora, são 2. Primeiro ponto. Planejamento, certo? Segundo, criança começou a dar trabalho, por exemplo. Suponha que eu, por exemplo, reservei 1 hora para fazer um canal. Eu sei que assim, chegou, já conversei 10 minutinhos, sentou na cadeira para começar, porque eu vou fazer em 40 minutos, vai sobrar 10 para limpar para a próxima. Beleza, a criança começou a dar trabalho, vocês conversam. Passou lá do meu tempo, eu olho no relógio, eu falo o tempo inteiro. Passou do tempo, eu vou abrir o jogo com a mãe. Eu não posso começar. Entendeu? Tem que abrir o jogo e falar, olha, o que acontece? Ele tá nessa situação, a gente tem para concluir no horário certo, porque veja bem, assim, o próximo paciente vai chegar, ele tem horário, como a senhora tal, que começar agora. Mas ele tá ansioso, ele não tá deixando. Então, tudo bem, a gente pode ou conduzir, segurar um pouquinho, deixar chorar um pouquinho, não tem essa obrigação. Se a senhora achar melhor não, tudo bem, eu transformo a consulta de hoje numa consulta que a gente chama de condicionamento, nós vamos fazer isso, se a senhora quer dar mais tempo para ele, mas eu já estou te dizendo que a partir de daqui 5 minutos eu não vou poder começar. Isso é planejamento, entendeu? E como que você cobra por isso? Você cobra consulta eventualmente de essa condicionamento, que é raro acontecer. É raro. É raro mesmo? É raro. Na minha cabeça acontece muito. Raro. Geralmente a mãe toca, entendeu? Entendi. Mas tudo vai de como você conversou no começo, entendeu? Sim. Então, assim... Você já explica isso antes. Que caso aconteça isso em alguma consulta, não vai ser feito procedimento, vai ser uma consulta de condicionamento, isso, e aí cobrada essa consulta de condicionamento. E aí a própria mãe vai pesando. O que é? É ansiedade? É medo? É manha? Né? Porque vai uma consulta, 2, 3, 10 de condicionamento, na 11ª a criança regride tudo da primeira de novo. Aí a mãe mesmo fala, desencana desse tal de condicionamento, segura logo esse moleque. Porque tá fazendo palhaçada, né? Mas você consegue com a experiência detectar, a diferença é clara entre manha, birra, medo, ansiedade, você saca o que é e você direciona o melhor caminho, entendeu? Mas aí, pra não atrasar, é ter planejamento pra tudo, até pra dar um stop e verbalizar pra mãe. A partir de agora eu não vou poder, porque eu não posso me dar esse luxo. Pode parecer ruim, pode parecer falta de empatia, mas eu tenho que pensar que eu tenho que ter empatia com o próximo também. A outra mãe, é sério, 5 minutos depois ela tá surtando no balcão, na frente de todo mundo. Que absurdo. Eu tenho horário para sair com meu filho, eu tô esperando a consulta há 4 meses. Como assim? Vai atrasar mais 20 minutos? E começa a dar um chilique. E ela tem razão, entendeu? Porque, assim, se você cria uma cultura de não atrasar, eles também vão... cobrar depois. O lado bom é que se atrasar um paciente ou outro, dá para contar no dedo e é na primeira consulta. Porque eles sabem que não atrasa. Em não atrasando, eles aprendem que lá não se atrasa. Porque é rotina meio atrasar, né?
E aí eles sabem que não se atrasam. Aí eles também não atrasam. E tem todo um protocolo. Então, a auxiliar sabe. Por exemplo, paciente das 10h05 não chegou, auxiliar cola na recepção. 10h07 é o protocolo. Ela liga para a mãe. Olha, como a senhora tá? Tinha consulta às 10, como se fosse 1 hora atrás. Tinha consulta às 10. Tinha consulta mês A passado. senhora tá perdida, achou lugar, sabe que a gente tem estacionamento próximo. Aí a mãe responde. E ainda tem o complemento, né? Aí a mãe responde assim: ah, não tô chegando. Calma. A maior besteira que eu falo que o secretário pode fazer tudo bem não. Uma dessa a mãe tá no prédio, vai demorar 20 minutos. Então não fala, que bom que a senhora tá chegando. A senhora consegue chegar nos próximos 8 minutos? Porque se a senhora chegar daqui 10, 15, o doutor não vai poder atender, eu tô te avisando já. Infelizmente, porque tem o próximo e tal. E é tudo comunicado certinho. Se ela estiver chegando de fato, ela vai falar a verdade, e aí pronto. Tudo é planejamento, né? E aí na pediatria isso não é uma coisa que vai acontecendo, né? Mas isso é diferencial, né? Porque, muito. Cara, hoje você espera num médico mesmo particular, o cara te deixa 2 horas, 3 horas. O que explica? 3, Parece 4. que é tipo... normal. O médico bom é o que atrasa, né? Tem esse negócio assim. As mães, hoje em dia, tá todo mundo vida corrida. Tem compromisso. A mãe tem, o pai... É falta de respeito até, na minha opinião. Então, eu tenho que planejar o processo da clínica para não atrasar. Óbvio que uma coisa ou outra acontece, mas eu vou te falar, é raro. Nossa, mas... E aí tem a outra parte, se os profissionais todos sabem. Estou fazendo lá o canal, era para terminar às 11, acho que vou terminar às 11h10. Ela comunica a auxiliar que levanta, comunica a recepção que liga para a mãe das 11 e avisa. Ela tem... É correto com ela. Ela tem o direito de saber, olha, eu estou te ligando para dizer... que tem um paciente aqui, teve uma urgência, ela vai atrasar 20 minutos. Tudo bem para a senhora, se não... Sabe o que eu faço quando vai atrasar e a mãe reclama? De graça. De graça, a próxima. Eu arranjar um horário para ela e não vou cobrar. Porque assim, é o correto. Ela tá realmente esperando, né? Foi uma coisa ruim, é desagradável, bota no prejuízo da clínica. Se isso for exceção, não tem problema nenhum. Sai até bonito. Se isso for a rotina, é falta de planejamento. E aí você vai sair no prejuízo. E é falta de planejamento. A mãe vai até torcer pra atrasar. Falar, nossa, que bom que eu já tava atrasado. Beleza. A gente teve uma assim essa semana. Que aconteceu uma situação Combina com a prima, aí a prima vai antes, fala, olha, teu filho dá um chilique lá. Boa. Dá um chilique, faz um escândalo absurdo ali pra você atrasar 15 minutos meu filho, que o meu vai ser de graça, a gente racha. Brasileiro, cuidado, hein? Gente, a cara dele. Tá plano. Não é um puta plano. É só uma... Vamos falar da Mixpac, gente? Vamos falar da Mixpac, então, nosso patrocinador também. Mais um presente para você. Aí sim, hein? Aí, ó, tá vendo? Coisa chique, não é de odontopediatra. Será que tem uso no odontopediatra? Você faz bisacrílica? Não. Você faz moldagem de silicona? Não. Não, mais scanner atualmente só. Não. A gente meio que... não. Mas moldagem você não faz? Hã? Moldagem, você faz tudo com escaneamento hoje? Não, mas se não faria com alginatinho, né? Não faz com silicona Não. criança. Não faria. A gente antes usava mais alginato, agora é scanner. Scanner imprime. Então você pode fazer um sorteio para os seus alunos dessas pontas. O pessoal da dentística, né? O pessoal da dentística. Não, mas eu tenho para quem vender isso aqui. Gente, a Mixpac é a original, é suíça, qualidade e são as pontas para que você possa... Você consegue economizar material, né? A gente sabe que os materiais vêm na pistolinha, tem vários tipos de ponta no mercado, tem ponta aleatória, tem ponta da Shopee, tem ponta sei o quê, e essas pontas que não são a da Mixpac, que não tem o estudo que tem por trás aqui, você acaba desperdiçando um pouco de material, né? Porque eles têm a parte misturadora. Né? A parte misturadora interna deles tem muito estudo em cima para que você tenha no menor espaço de ponta ter a mistura homogênea para que você possa usar o material direitinho e não desperdice e deixe o material bem misturado, né? Que é o melhor que a gente tem na odontologia. Esses dias eu postei no Instagram, a diferença, tinha uma ponta lá no consultório chinesa que tava lá, deste tamanho, e aí eu comparei com o tamanho da Mixpac, a metade do tamanho. E o desperdício. Nossa, e a chinesa com umas pás, assim, tudo mal, sabe? E aí
uma dentista foi moldar, usou essa chinesa e ficou cheia de bolha entre essas espátulas. Ou seja, não mistura direito. E esse material é E caro, outro, né? caro não pra é caramba. material pra Com você qualidade perder. é E a da caro. Mixpac é pequenininha, mistura perfeitamente por conta dessa T-Mixer. T-Mixer, eu sempre confundo essa tecnologia. Tem Mas mix. enfim, o Essa que é a importante é patente a tecnologia. E ela mistura perfeitamente e economiza até 40% de material. É demais. Baita economia. É E você demais. pode também adquirir as pontas da Mixpac agora diretamente no site. O site está aqui embaixo na descrição, no link da descrição. E antes vinha com os materiais e tinham poucas pontas. Você comprava o material, vinham 3, 4 pontos. Agora, se você precisar de mais pontos, você pode comprar por conta própria da Mixpac. É Então, isso, tem obrigado, vários Mixpac. modelos, tem modelo com inclinação, mais largo, menor, para encaixar em todos os... Para cada tipo de situação ou material. Né? Ou para cimentos. Aquela pontinha ali, ó, a de trás. Essa. Não, aqui, ó, essa branquinha É. pra fazer de mordida, como chama? Para fazer registro de mordida. Registro de mordida, sabe? Você muito passa legal. ali em cima, morde. Mas muito legal. Aquela silicona que é só para registro de mordida, né? Que É muito legal, ele tem especial vários pra tipos isso. de ponta. Então, É isso, Mixpac. muito obrigada. Muito obrigada. Eu fiz assim. Muito obrigada, Você Mixpac. bateu o dente. Né? Não, eu falei obrigada. Eu ia misturar obrigada com Mixpac, aí ficou obrigado. Duas coisas que você falou aí na parte da gestão que levantou assim uma dúvida mesmo, né? Você falou de condução e de script, de como falar. Eu tenho um negócio que até minha mulher que fala muito isso, que ela odeia. E quando chamam ela de mãe ou de mãezinha. Sim. Ou pai ou paizinho. Isso é muito coisa de hospital, né? E às vezes fala assim, mãezinha, tá, porque como se a pessoa não tivesse nome, lógico, você não precisa se obrigar a decorar o nome da mãe se você chama toda mãe de mãezinha, né? Ou mãe. Então eu queria que você falasse um pouco dessa... Como falar Eu com, acho com que, as assim, pessoas, você sabe que né? eu não uso mãezinha, nem o Ainda mãe, bem. nem pai, mas... Imagina ele fala, não, a mãezinha é o jeito Esse certo. tá no meu Tem script. gente que fala, é comum o odontopediatra falar e é comum às vezes auxiliar. Então, por exemplo, tem uma auxiliar que eu comento com ela, eu falo. Como a gente tem anotado o nome do pai e da mãe no prontuário, sempre falo pra ver, porque eu, por exemplo, sou péssimo. Eu, assim, Eu sou ruim também, tem que se eu olhar. encontrar criança que eu atendi agora antes de vir pra cá, eu não lembro ela, não lembro o nome, não lembro o que eu fiz, eu anoto tudo. Não é tão assim, né? Mas eu anoto tudo. Então, assim, eu sou muito ruim pra lembrar nome. Resumindo. Eu sou a Renata, Luiz, Jéssica não, e você Daniel. já lembrei já, porque eu tô aqui ainda, entendeu? Amanhã ele não vai mais lembrar. Amanhã eu já não Tem um lembro. programa que eu não lembro o nome. Eu não lembro quem era. A gente falou o quê? A gente fez uma mágica. Eu fiz isso uma aí. mágica. Aí, a gente então tem que achar, tem que ter anotado realmente o nome do pai e da mãe, e o ideal é chamar pelo nome deles mesmo. Eu concordo. Eu acho que é o mais legal, mas também tudo é processo de ter anotado em algum lugar para saber, né? E poder chamar, desde que recebeu. Mas tem uma auxiliar lá em Campinas que fala muito. Mãezinha. É muita coisa de SUS, né? No SUS eles falam eu muito acho que é coisa que você falou de mãezinha. hospital, acho que é coisa de quem lida com criança pra facilitar mesmo. É a mãe. Porque também atende muita gente, vai ficar guardando o nome de todos. Ou às vezes não Mas sabe, mas ou é às vezes uma- uma pessoa, uma Sim. profissional, enfermeira, aborda alguém que ela não viu, não sabe, não viu. Ela Sim. poderia perguntar também. É que como você tem todo o poder de fazer o script, de Sim. fazer o... Aham. E isso é muito importante. O dentista às vezes não dá muito valor para esse tipo de coisa na gestão. Ele acha que gestão é só fazer o número. Sim, né? mas aí Então isso que você falou do horário, do atraso, de ligar, de avisar, é tudo... Isso faz a odontopediatria ser ruim ou boa, e aqui tá, né? Eu brinco assim, ó, gente, pensem comigo. Essa é uma das coisas que eu coloquei nesse livro que vai sair. Se você atendeu 800, se você atendeu por 5 meses odontopediatria, 6 meses, e não tem a agenda lotada para abrir outra cadeira, alguma coisa está errada. Porque pensa comigo, suponha que chegue 20 pacientes, 8 pacientes por dia, 8, 9, 10, 11, 1 por hora em hora, em um mês, 20 vezes... Quanto? Não, desculpa. Vezes 8? 8 vezes 20, 160. 160. Em 5 meses, você atendeu outros novos, vamos supor. Se você fez direito e fidelizou, eles voltam. Você não tem mais horário para novos. Cadê a galera? Entendeu? Tudo bem, vamos extrapolar para um ano e meio, para 2 que seja. Mas assim, é muito estranho você não ter falta de horário ou não ter que abrir outra cadeira, se você está fazendo direito uma especialidade que as pessoas querem comprar de novo daqui a 6 meses. A mãe quer, se você fizer direito, ela vai entender a importância, ela vai querer a recorrência.
que é o que outras especialidades não têm. Você tem que batalhar por novos clientes o tempo inteiro. Mas se você passa anos e anos de profissão e tá sempre caçando paciente para semana que vem, cadê a galera, meu? Você fez mal. Por que estão indo em outro? Isso é Toda bem legal vez mesmo. que eu atendo um paciente de 5 anos, 6 anos, que vem a primeira vez fazer prevenção, eu penso, já foi um dentista já, eu penso, por que trocou? Aí eu fico sabendo quem é, eu falo assim, mas por que será que trocou? O que aconteceu lá? Não é ruim essa dentista. Então, sempre botando a mão na consciência, sabe? Por isso que a gente tem que dar o máximo para cada um. Porque a ideia é fidelizar, é fazer, aqui é um lugar que você tem que voltar para sempre. E né? o pediatra vai acompanhando o crescimento da Exatamente. criança. Até que idade? Não tem muita regra. Eu, pessoalmente, paro 12, 13, 14. Eu tenho lá um ou outro, às vezes especial mais velho, que a mãe quer muito. Mas eles mesmos vão crescendo e vão... Eu mudo bem a forma de lidar com o adolescente, tudo, mas vai acontecendo demandas que eu sou incompetente, entendeu? Então, assim, um siso bem tirado. Não sou tão bom quanto o buco. Um clareamento. Não tô mais por dentro. Coisa estética. Pô, trocentas resinas que você tem que mesclar, não sei o que. Não tô. Eu sei lá, B1 que vai dar certo no decino. A1, B1 é pouquinho, não mescla muita coisa. Então, assim, poderia tentar pegar, mas assim, falta horário pra criança daí. Entendeu? Sim. Porque eu posso entregar mais. Então, assim, pra que eu vou ficar atendendo adolescente com pré-molar? Pré-molar nada a ver tratar. Você nem quer saber de pré-molar. Né? Aí eu começo a comer horário? Não, direciona pra outra pessoa. Mas a questão é essa, entendeu? Então, se a gente atender aí por 6 meses e fidelizar e todo mundo voltar hipoteticamente a cada 6 meses, que a gente sabe que não é todo mundo que precisa, mas hipoteticamente, exagerando em 1 ano, você não tem que ter mais horário. Porque você fez direito, você mostrou a importância do retorno. Se eles voltarem em 1 ano, você não tem mais horário. Sim. Mas como que você coloca 8 pacientes na sua cadeira todos os dias da semana, de segunda a sexta, por 6 meses? Eu queria saber se você atende convênio, por exemplo, se capta pelo Instagram, como que é, ou se é boca a boca, qual que é a maior captação de paciente até você? A gente vai analisando com pesquisa, né? Lógico, aí tem o tempo de clínica, né? Antigamente, hoje ainda é muito boca a boca, né? Ainda tem, a gente percebe, mãe é assim, grupo de escola, grupo de WhatsApp, faz um negócio bem feito que a mãe grava, fotografa, manda para todo mundo, indica. Então, assim, você vai criando o nome na cidade, né? Então, por exemplo, para São Paulo foi um desafio para mim, porque eu não era conhecido. Campinas a clínica tem um nome bem estabelecido, né? Agora, boca a boca, legal. Rede social, eu nunca trabalhei de uma forma profissional para isso. Não tenho ninguém por trás. Agora, no começo do ano, a gente lançou um curso online, que tem uma equipe por trás, mas para esse curso, com o público-alvo dentista, não cliente. Então, dá para ver, eu acho, que eu não tenho ninguém profissional, porque eu acho que tem umas coisas que não devia fazer. Mas acho que isso que é legal, Às né? vezes Fica super legal. pessoal. O curso é pediatria para dentista ou é gestão? Na verdade, uma fórmula encantadora da odontopediatria é gestão. Eu não ponho muito ciência, não. A ciência entra um pouquinho só, é mais gestão. São os processos e o que tem que fazer para uma clínica dar certo, entendeu? Sim. Aí, mas hoje, se for dizer que hoje, por exemplo, eu tenho 3 meses de espera em Campinas e São Paulo. Para se alguém ligar, é para daqui 3 meses. Então é 8 por 3 meses. Beleza, mas óbvio que isso é de tempos, né? Então se forma uma carteira com milhares de pacientes, aí é o que eu falei. Obviamente vai faltar, porque todo mundo quer voltar, Sim. né? Vai faltar. Mas no começo não era, isso é óbvio. Convênio não dá na pediatria. Eu entrei... Nem na vida adulta. Nem nunca. Eu adulto, sabe o que eu acho ainda? Eu ainda acho que... Eu não entendo nada, mas eu posso te dizer. O adulto, você tem procedimentos que você pode cobrar por fora oficialmente, que não são cobertos. Por exemplo. Tem uma existe, não prótese, existe? um implante. Existe. Na pediatria não existe. Tudo é coberto. Coberto pagando R$25. Procedimentos. Tudo é coberto. Entendeu? Então, assim, não tem nada por fora. Seria tudo ilegal. Então, eu atendi. Quando eu me formei, o meu sonho era entrar em convênio, porque eu não tinha paciente. Aí, eu tinha o consultório, ou seja, só despesa. Aí, quando eu entrei no convênio, começou a ter paciente. Aí, beleza. Aí, depois começa a fazer conta. Eu quero investir, eu quero comprar isso. Aí, não dá. Aí, você fica só naquilo. Você fala, o que eu vou fazer? Eu vou começar a selar dente à toa, fazer canal que não existe. Não tem o que fazer, não tem como ampliar. Aí, você
começa a regredir. O que eu hoje ensino é o seguinte, não começa na pediatria com convênio, porque eu tive que tomar a decisão de parar depois de casado com uma renda limitada, mas era uma renda, né? E aí, quando você começa a avisar no telefone que não atende convênio, todo mundo te larga. E aí você fala, será que eu vou dar conta de virar isso particular? Se eu já começasse só no particular, você já estaria construindo o raciocínio você meio que acha sem que correr o tempo, risco. Né? Não vai, pediatria não dá. E eu vou te falar, tem de sobra, os pais sabem. Eles procuram, tentam, não deu certo, vai para pagar, porque... Eu acho que grupo de WhatsApp de mãe de escola é o canal, né? Todos os odontos pediatras que eu conheço é isso. Grupo de mãe. Que elas adoram trocar indicação, né? Super. De tudo, vai de médico, vai de coisa. E aí a gente cruel na sua vida, né, gente? Porque vocês sabem, assim, vai a coisa boa e vai a coisa ruim, né? Então, assim, vai ter a mãe e toda a clínica passa por isso. Todos nós já fomos xingados por algum paciente para outra pessoa. Isso também, de repente, cai num grupo. Sim. O lado bom é que se 99% tá legal, as outras mães que passam também vão saber analisar. E deve ter sido alguma... Mas por isso que eu não gosto de deixar... Aquela mãe pentelha que reclama de tudo. Todo mundo já sabia essa daí? As que me atraem são as que dão problema. Tipo, essa eu preciso reverter. Então, assim, cesta de café da manhã a gente manda pra casa, cesta de Copenhague, vira e mexe, tá saindo lá. Imagina, a mãe chega pra instalar um aparelho do filho, o aparelho não chegou? Acontece. Que coisa mais absurda que isso. Então, quando a mãe chega em casa, já tem uma cesta de café na casa dela já. 1000 desculpas, entendeu? Você tem que tentar reverter o erro, porque são erros. São erros absurdos. De modo que o xingamento que ela faria, ou a reclamação, também não imagino que não vai existir de uma forma também, porque ela percebeu que, né, que assumiu-se o erro do que assim, deixa pra lá, velho. Deixa pra lá, isso daí tá bom, ela que se vira. Também essa mãe é chata, ela reclama. Mas assim, a gente lida, são nossos patrões, né? Cada paciente é um patrãozinho diferente, com a sua filosofia, com o seu pensamento. Eu tenho que, com cada um, estabelecer o raciocínio igual ao dele. É muito complexo, né? Sim. O que você ia falar? Você viu o que ele falou? Ele falou que o paciente é do convênio, não é seu. Na pediatria não é. Não, então é isso que eu tô falando. Quando você larga o convênio, esse paciente ele é do convênio. Ele vai buscar outro profissional do convênio. Ele não... Lógico, tem exceções. Não tô falando todo mundo. Mas ele tem uma porcentagem muito grande, vai te largar e não vai ser um paciente da vida, né? Vai ser um paciente que você espera que venha... Ele te ama. Nossa, melhor dentista até separar de atender o convênio. Ou até de atender. Basta mesmo se você for particular e de repente falar, vou subir o preço e tal, já não ama mais também. Entendeu? Amava, mas descobre outro que ama também. Tem jeito, porque faz parte, né? A gente tem que ter consciência de que é assim, né? O cliente é assim, mas é difícil porque a gente trabalhando com pessoas, a gente é muito... E hoje, né? E dessa forma que tá hoje a coisa, a informação corre muito, a gente é muito julgado. Imagina, se você vê uma pessoa que você fala, nossa, que cagada que eu fiz nessa pessoa, e você vê ela falando com o outro, fala, imagina se ela tá falando de mim, que ela me viu agora, fala, aquela dentista lá, nossa, fez uma cagada aqui, não vai nela, não. Mas essas lógico que acontece isso. Né? E essas coisas acontecem, de não chegar o aparelho, de chegar não sei o quê. É legal isso, e é legal essa compensação para mostrar que você errou, né? Tipo, que a gente erra, todo mundo, né? E se for a exceção, não vai quebrar a clínica. Exatamente. Entendeu? Vai ser um prejuizinho que tá contabilizado lá. E o paciente vai se sentir, tipo, nossa, não deve ser uma coisa recorrente, porque olha a importância que eles deram para isso, né? Então, não dá assim... Pra você colocar a culpa no... Porque geralmente, às vezes é o terceirizado, né? Às vezes, não entregou. Mas não é pra você falar assim, pô, esse laboratório... Não, mas o paciente lidou com você, não com o laboratório. E é uma falha sua. O paciente tá marcado para vir... Você podia ter desmarcado. Você tinha que ter desmarcado. Sim. Uma falha de processo lá de alguém, né? Porque já tá acabando o tempo. Acabou o tempo. Não, mas rápido. Falei que era muito rápido. Eu queria só, antes de fazer a última mágica, só uma última pergunta, aproveitar que ele tá aqui. Né? E também tem outra pergunta do Superchat. Tem, meu Deus. Hoje o Superchat tá bombando. Não, aí se você pudesse ser um pouquinho mais conciso, porque a gente tá com o tempo apertado. Me deu uma bronca. Não, é a gente que tá inventando pergunta agora no final. Você acha que hoje a gente percebe que tem muitos T's, né? Os transtornos, não sei o que, coisa. Isso já existia antes e agora está sendo nomeado
Assim, tipo, agora estamos descobrindo. Antes era assim uma criança chata, uma criança birrenta. Tá. Não, hoje conciso. Hoje ela tem... a pergunta é concisa. A pergunta também foi bem concisa. Hoje ela tem TDAH, coisa. Então, assim, isso aí é como. Porque as mães já vêm, às vezes, com o diagnóstico, com todo esse peso de fora. E isso, como que você lida com isso? Eu acho que aumentou o diagnóstico mesmo, né? Eu acho que, assim, a criança do espectro autista, antes ela ficava presa, ninguém saía com ela, ninguém sabia o que existia. Hoje tudo existe. Pô, a medicina evolui. Uma criança nasce com 500 gramas, sobrevive. Antes morria, aí sobrevive com um monte de sequela. Aí as crianças aparecem, né? E essas são crianças, né, que entram no rol das crianças especiais que a gente precisa saber lidar também. Eu não sou especialista em pacientes com necessidades especiais, né? Mas é muito comum o odontopediatra atender. Eu sei até onde eu posso ir, sempre eu coleto a informação, vejo, falo com todos os médicos, tudo, sei até onde eu posso ir, mas tá aí uma especialidade muito carente no Brasil, viu? Você achar um especialista nisso em cidades médias, grandes, às vezes você não acha. E aí você tem que se virar. Então isso acontece muito. E é uma das coisas que essas famílias precisam muito de acolhimento, né? Isso às vezes vale mais do que o tratamento. Porque o tratamento às vezes você vai internar para extrair 3 dentes. Mas essa mãe, ela não sentiu. Quando ela chegou em qualquer lugar, ela percebeu que ela era jogada. Tipo assim, isso aí é pipi, isso aí é BO, isso aí não sei o quê. Ou eu não faço hospital, ou aqui é convênio, não sei o quê. Então precisa acolher. Então, o paciente fica pingando, né? Isso, exatamente. Toda essa estratégia, essas pessoas sentem que elas podem buscar essa clínica, entendeu? Legal. Superchat. Última pergunta do Superchat, que eu acho que é a pergunta que você deve mais responder no Instagram de pacientes. Primeira consulta com qual idade? Assim, se não houver queixa clínica, então, por exemplo, hoje a gente faz muito bebezinho recém-nascido por freio lingual, por cirurgia de freio, que tem se abusado, isso dá um podcast inteiro, né? Mas faz muito, às vezes tem dente natal, às vezes tem epúlide, tudo de recém-nascido. Suponha que não tenha queixa nenhuma enquanto recém-nascido. No primeiro dente até o primeiro ano. Eu digo assim, um dente basta para ter cárie, né? Mas um dente só um dente pode ter cárie. Tá certo que cárie incisiva inferior é raro. Tá certo que dependendo do público-alvo, a cárie nos incisivos é rara também, porque tem lá o controle do açúcar, que é o vilãozão, né? Mas a gente precisa diagnosticar alterações, a gente tem mordidas alteradas que se põem plano inclinado com 1 ano e meio, com 2 anos. A gente tem dentes hipomineralizados que não forem diagnosticados vão dar canal com 1 ano e meio, com 2 anos. Então, assim, é uma coisa barata e saudável para uma mãe a cada 6 meses, mesmo que pague bem uma consulta, né? Se você jogar o que isso vira por mês, pensa uma consulta, R$500, divide por 6, quanto dá? Por mês, 80 e poucos reais por mês. Meu, o que você põe de gasolina no carro? Quanto tempo dura essa gasolina? Uma pizza que você peça, um McDonald's com seus filhos. Por mês. Com seus, isso, então? Bem isso. Sai barato. Se você conseguir colocar essa consciência, aí você faz diagnóstico precoce, você faz exames, você faz orientações, cada dente novo que nasce. E a mãe, se você consegue mostrar isso, ela vai voltar bonitinho, entendeu? Porque ela entende a importância e ela vê que é barato. Ninguém tá abusando, ninguém tá cobrando um absurdo, né? Isso fracionado é tranquilo. Perfeito. Vamos para a última mágica? Ai, meu Deus. Ai, eu tô nervosa. Tô nervosa. Tem uma maletinha de Mas a mais difícil. Não, essa daqui não é. Eu queria que vocês conferissem aí, porque eu sei Dani, que vocês... manda bala aí na... Eu sei que vocês desconfiam. Vocês estão em 2. Confere essa caixa, por favor, porque depois vocês vêm com um trique-trique pra cima de mim. É pra olhar mesmo a caixa? Escolhe, vai, uma pra cada uma. Pode. Tá beleza? Tá não, beleza, só não normal. quebra, Caixa, tenta só manter a caixa. Uma caixa, tá mostrando aqui nessa câmera? Ó, é uma caixa dourada que tem um buraco aqui. Isso. A carta E um pode buraco Quero aqui. que você escolhe, pode mostrar. Dá pra Pode ver? mostrar a Mostra, carta? mostra. Não podia porque dificulta a minha mágica, mas Deixa tudo eu bem. ver. 3 de paus e 8 de paus. Agora eu queria que assim, sem Nada olhar... escrito atrás, hein? Igual Nada escrito atrás. Sem olhar, põe uma em cima e uma embaixo. Da caixa? Não. Dá uma misturada aí. Escolhe, mas você tem que saber qual que tá Tem em que cima. saber qual que tá em cima. Só vocês. Tá em Então, cima. Tá, dá a que tá embaixo Mas primeiro. peraí, pra mim. deixa eu só fazer uma coisa que eu achar legal. Se você puder fechar o olho... Eu vou fechar. Não, eu vou mostrar pra câmera. Vou mostrar pra câmera como vai ficar em cima. Essa aqui vai ficar em cima.
Beleza? Posso olhar já? Pode. Essa aqui vai ficar onde? Essa Em cima. Então, segura aí, confere se é essa mesmo. Essa embaixo, certo? É. Embaixo, daqui vai ficar em cima. Certeza? Certeza. Certeza. Em cima. Me ajuda aqui. Empurra aqui. Por favor. Beleza. Presta atenção. Você confere. Ela não tira o olho. Essa em cima. Não, porque eu tô muito... Se ela está aproveitar a em mágica, cima, ela quer tentar descobrir. se ela está em cima e eu colocar a minha caixinha mágica e virar, ela vai ficar onde? Embaixo. Embaixo. Então, Sim. dito e feito. Instala comigo. Isso aí. Ela. Ah, mano! Até o Daniel. Porreta. Não, e não tá nem na tua mão. Lógico que não, né, vô? Não, aqui. Ele não enfiou. Ah, não, mano. Ele fez na minha frente, O Rodolfo viu. velho. Você viu? Não, pior que Não viu? Não vi. Você não viu? Você não viu onde foi? Não. Era só uma caixinha, gente. Subiu uma caixa com umas cartas, não tem nada de dificuldade. Agora eu vou beber, vai cair um monte de carta. Cadê a caixa? Sumiu. Tem que comprar outra. Cada paciente eu cobro o baralho junto, entendeu? Você viu? Por isso que eu digo assim, eu não cobro Não, volta consulta, nessa imagem, eu cobro coloca ingresso, coloca entendeu? naquele Não, devagarinho mas no slow motion. na sua prática aí de mágica, é ingresso, não É ingresso, não é? Então, eu falo pra espetáculo. mãe, eu falo, hoje não cobra consulta, só o ingresso, 2.000. Falo pra ela, vai lá. Não, gente, qualquer criança vai gostar Ó, de ir. Não É é? muito Tá vendo? legal. Fidelização. Recadinho final. que Fale a dos seus gente- cursos. Dos cursos já falou um pouquinho, mas se quiser falar mais, depois você vai dar o link, porque semana que vem vai abrir. Semana que A vem, gente de tem um quando curso esse que eu episódio tá lancei no ar. esse ano. Na verdade, assim, ó. A gente criou um slogan que é... Eu sempre tive muita coisa online, né? Desde assim, muito antes de pandemia, bem antes de pandemia, eu tinha um canal no Facebook que eu fazia ao vivo, chamava TV Odontopediatria. Ele tá procurando. Ele tá procurando, Você você achou, voltou? não? Você achou? Não vai achar. velho. Ele tá chocado. E aí, eu comecei eu tenho um canal no Telegram cheio de gente, odontopediatra, tudo é super legal, tal. E aí eu sempre fui percebendo que a questão do manejo com os pais, com as crianças, era algo meio fundamental. Então a gente criou esse slogan, né? Que o propósito que eu tenho é de ajudar os odontopediatras a lidar com os pais e com as crianças. Quando eu falo ajudar a lidar com os pais e com as crianças, não é só a criança que está dando trabalho jogando no chão. É tudo isso que a gente falou. É de processo de clínica, é de gestão. Porque tudo isso faz o negócio ser bom ou não. Então a gente tem esse curso que é a Fórmula Encantadora da Odontopediatria, que ela passa por todos os Ensina pontos mágica? importantes. Eu não ensino. Coloca um bônus. Sabe uma coisa legal? Eu posso ensinar, mas uma coisa que eu digo é assim: Ah. a mágica, ou a alegria, ou o jaleco, ou cantar, ou fazer isso, assim, tudo bem. Só que tem pessoas que não são assim. Não vão conseguir fazer, não vão querer e não precisa. Sim. Entendeu? Cada odontopediatra tem Isso que é uma conseguir coisa dar sua, né? Por exemplo. A mágica é um negócio seu. tudo bem, as pessoas podem aprender, querer, porque eu pessoalmente sempre gostei. Mas é importante saber que não é necessário para dar certo na odontopediatria. Você tem pessoas que não vão fazer isso, mas são muito calmas, uma menina conversa com calma, parará, vai dar certo do jeito dela, entendeu? Sim. Então é super legal todo mundo aprender, mas é difícil às vezes a pessoa querer copiar o outro, porque vai ficar forçado às vezes. Verdade. Bom, voltando. Vocês me interromperam várias vezes. Isso é um podcast. Tem esse Onde que eu tava? problema do Esse podcast. curso. Então, É. aí a gente lançou, pô, super legal. A gente atingiu quase 400 pessoas nessa primeira turma. E aí a gente tá com muito pedido para abrir uma nova. Então a gente vai abrir. É um curso online que abre, tem o lançamento e fecha realmente uma semana. Porque tem que ter um número limitado para eu conseguir dar, porque tem um grupo aqui que eu respondo 20, 30, 40 por dia. Tem as dúvidas no chat lá, e o propósito é esse, na verdade é esquecer um pouco da ciência, porque eu digo, a ciência você vai lá, aprende a fazer canal, beleza, aí você atrasa, você não sabe lidar com a mãe, você não prepara a secretária, você não pensa um monte de coisa que está no entorno disso, que se mistura, então a fórmula é voltada para isso, né, para ajudar a manejar no contexto geral, não a manejar uma criança fazendo birra. Isso também se aprende tecnicamente em curso, que tem um monte por aí. Mas algo assim eu nunca tive, nunca ninguém me ensinou. Eu fui aprendendo com curso de gestão e com a vida da odontopediatria. Por isso que eu montei, foi super legal, entendeu? A gente vai abrir a nova turma dia 12 de junho.
Então, E aí Muito bom. você manda o link. depois que a te manda. gente Na coloca verdade, no já link tem, desse já vídeo, tem já no tem meu o bio. link, Na depois bio você já me- tem Então, Lista de a espera. lista de Já espera. tá aqui embaixo. Já tá aqui embaixo, então a lista de Isso, espera. beleza, a lista de espera já tá Já lá. pode Já tem. clicar e quem quiser acesse Nossa, também o demais. Instagram do Gabriel, tá aqui também no link aqui embaixo. Isso aí. Pode acessar, vai lá ver lá os vídeos. Pode mandar um pix também, Né? porque tem um monte de criança lá em casa. Pra Exatamente. você comprar mais truques de... Gente, eu amei, eu sou apaixonada por mágica. Muito eu achei bom. demais. Você tá brincando, Na minha mas frente aqui, cara. Isso aí é o meu problema. Eu Eu imagino. compro mágica. Eu Eu compro tem umas imagino. que eu nem abri ainda. Nossa. É. Você tem o meu. Hoje em tem dia um- você compra, né, as mágicas. Quando eu comecei a fazer, não tinha nada, era livrinho, você tinha que construir. Hoje você compra e você vem o segredo, ou vem o gimmick que se fala, né? E você aprende, tem umas que são difíceis. A primeira, por exemplo, outras são mais fáceis. A segunda, por exemplo, é ridícula essa, é ridícula de descobrir também. Não tô brincando, tá? E aqui tem 4 pessoas E que estão aí- chocadas Tô até brincando, agora. Não é fácil, não. E aí você aprende, meu, é muito gostoso. Aí eu vou comprando. Quando eu vejo uma e eu não descubro, porque um monte eu descubro vendo. Quando eu não descubro, eu falo, eu tenho que comprar. Só que tem mágica de 1.000, 1.500, 2.000. Nossa. E aí começa a Nossa, ficar caro o me hobby, coça, né? ó, fica. É muito Minha legal, esposa gente. me xinga. Eu Meu, nem que conto pra legal. ela. Cara, eu Gente, amei olha, esse programa. Eu também achei muito Foi legal. muito legal. Obrigado, eu também, viu? Foi muito bom, foi Demais muito bom. mesmo. E também sempre a gente fala que pode ter uma parte 2. A gente vai Não. continuar Demorou, né? com esse programa. Eu quero uma parte 2 só de mágica. Só de mágica, beleza. É sério, eu Só passar o amo. dia. Mágicas do Politano. A gente pega até umas luzes. É a aí, melhor fica parte. girando, né? Meu pai veio amar esse programa, ele fazia mágica pra mim quando eu era Fazia? criança. Eu Ah, adoro, então, desde... muito, Nossa, muito eu mágica adoro. é muito legal. Ó, É muito muito legal. obrigado por você ter vindo até Obrigado aqui. vocês, viu? A gente tá conversando há um tempão É. no Instagram. Obrigado mesmo. Foi assim uma experiência sensacional mesmo. Acho que todo mundo. Obrigado. Eu Esse vai ser um dos certeza que programas todo mundo vai mais gostar. vistos, com certeza. Se Deus quiser. Agora que eu falei, vai ter que ser. Vai ter que ser, por favor. Vou pagar a gente pra entrar lá. Então você que está assistindo, curta esse vídeo para alavancar este canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante pra gente a inscrição. Comenta, deixa seu comentário. Isso, Fala o que você envia. Xinga, Xinga reclama. também. Pode Fala que xingar. descobriu a mágica. Descobriu a mágica, escreve aí. Quem Se descobrir a com- mágica pode mandar aí. Manda É. lá o link. É. Né? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Daniel, que está chocado até agora. Tá vendo? Obrigada, Jéssica, que também está chocada até agora e quer jogar fliperama Muito no Politano. Obrigada, Luiz. Obrigada, Politano. Foi muito bom, gente. Um beijo. Até semana que vem. Obrigado, gente. Até, obrigado. Valeu.